A paz do Senhor, sejam bem-vindos à quarta parte da palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui e espero ficarmos juntos até o final dessa parte da palestra, porque eu sei que vai ser muito edificante. Hoje nós estamos falando sobre a vida sexual no casamento. O que é bom para os dois? É um tema muito importante dentro da área casamento e nós vamos tratar desse tema, base bíblica, com bastante relevância, de uma forma agradável. Você não precisa ficar preocupado. Fique aí com a gente até o final, porque eu sei que vai ser bom em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graça, porque nós estamos na quarta parte dessa palestra. Já passamos da metade, Senhor, pois essa palestra tem 6 partes. Graças eu te dou. Não seria possível se a tua boa mão não estivesse, Senhor, nos guiando. Eu te agradeço pela minha vida, a vida da minha esposa. Eu agradeço pela compreensão que ela tem, de dividir o tempo dela, Pai querido, comigo, com a tua obra, dando prioridade, Senhor querido, também às coisas do Senhor. Eu te rendo graça porque o Senhor tem nos abençoado e eu sei que tu há de abençoar casais também com esta palestra. Abre o entendimento, Pai querido, para que nós possamos entender e juntos possamos praticar o que vai ser ensinado aqui mais uma vez. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero fazer mais uma vez aí uma indicação, tá bom? A minha esposa, minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, ela fez uma participação aqui na parte 2 da palestra, o papel da esposa, e ela tem aí um canal, né? No caso, ela tem num aplicativo do Quai, ela tem lá uma conta e você, seguindo, você vai receber uma mensagem diária de ânimo para o seu coração. São vídeos curtos, não são vídeos iguais aqui no meu canal, que é um ensino aqui no canal, às vezes é 1 hora, 1h20, 1h30, 2 horas, dependendo do assunto, mas lá não, é um vídeo bem curtinho diariamente. Então, se você tem conta no Quai, siga lá, Ângela Luna, diga que você conheceu através daqui, foi uma indicação minha. Ou se você não tem, siga no Instagram, Ângela Manhãs Luna também. Você pode seguir e vai ter uma mensagem de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento para o seu coração. Será bênção, não deixe de fazer. Bom, eu quero fazer uma indicação porque dentro do conteúdo que eu vou falar hoje aqui, eu vou estar usando como base também esse livro aqui, Psicologia Pastoral, tá? E eu estou deixando aí o link na descrição, caso você queira adquirir, comprar esse livro, ou também se você está assistindo pela TV, você pode apontar a câmera do QR Code para a câmera do seu celular para o QR Code para cair lá na loja. Aí talvez você diga assim, pastor, mas eu não sou um pastor, tá? Mas existem muitos assuntos aqui muito importantes que você vai poder ter conhecimento em relação a alguns conflitos dentro da área da família, questão de criação de filhos. Tem muita coisa boa aqui nesse livro. Então, se você desejar adquirir, fique à vontade. Introdução. A vida sexual no casamento foi estabelecida por Deus. Quem estabeleceu a vida sexual? Deus, tá bom? Iremos aprender nessa parte da palestra lições preciosas sobre o que o casal precisa saber em relação à vida sexual e como deve se comportar. Então, resumidamente, é sobre isso que nós vamos tratar, tá? 1. A vida sexual no casamento. Deus sempre deu importância à relação do casal, de forma que no período do Antigo Testamento, um jovem, ao casar-se, não deveria ir para a guerra no primeiro ano do casamento. Então, o soldado israelita, quando ele se casava, ele não deveria ir para a guerra no primeiro ano do seu casamento. Ele teria que ficar em casa e alegrar a sua mulher que desposou. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. O que seria, então, esse alegrar-se? Seria o casal desfrutar da lua de mel na linguagem atual. Então, eles teriam 1 ano para estar ali desfrutando desse momento juntos e depois ele voltaria para a sua atividade no exército de Israel. Tanto o homem como a mulher buscam prazer nas relações sexuais com o parceiro no casamento. Por isso, para ter uma vida sexual estimulante, é preciso cada um conhecer a si mesmo. O que é bom para os dois? Saber disso.
saber seus limites e conhecer o outro, entendendo suas diferenças. Porque entre homem e mulher existem diferenças. Muitos homens não atentam para isso, muitas mulheres não atentam para isso e começa a haver muitos problemas. Tá? O casal deve conversar abertamente sobre o que cada um gosta ou deseja, ser criativo e surpreender carinhosamente e respeitosamente a pessoa amada, sem, no entanto, causar-lhe constrangimento. Conversar o que um gosta, o que o outro gosta. Nós estamos falando isso de forma que seja tudo feito de uma forma aceitável, biblicamente, até porque nós temos que ter cuidado para não cair na questão de imoralidade sexual. A lição de número 3 da EBD comentada online, da revista de adultos da CPAD, está tratando o tema A Sutileza da Imoralidade Sexual. É o tema da lição de número 3, e nós vamos ver várias práticas que são inaceitáveis. Eu coloquei lá até um exemplo, de um pastor conhecido na sua rede social. Nessa aula eu coloco ele falando sobre uma pergunta que foi feita, se era pecado, mesmo o marido consentindo, haver uma relação sexual a três. E eu estou falando que ela disse lá, eu sou cristã e meu marido também, mas ele deseja ter relação sexual a três, então quer trazer uma terceira pessoa para dentro do relacionamento sexual. E isso é inaceitável. Agora, aquilo que realmente está dentro do padrão, vocês precisam conversar. O casal tem que conversar. Às vezes a esposa sente-se mais à vontade de uma forma, o marido de outra forma. Então precisa haver diálogo. Mas isso é um assunto ruim de se conversar. Como assim? Vocês não são casados? Dentro do casamento não existe isso. Se não houver conversa, não houver diálogo, a coisa não vai funcionar. Tem que ter comunicação. Inclusive, esse é o tema da próxima parte da palestra, comunicação entre o casal. Efésios 5,31 diz, eis que porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. A ideia desse versículo é uma repetição de Gênesis 2,24. Ele aqui se amplia, pois além de tratar de uma nova família nesse contexto, a expressão e se tornarão os dois uma só carne aponta também para a vida sexual do casal. Aqui também está relacionado à vida sexual do casal. Tá? Somente dentro dos muros do casamento o sexo é permitido e agradável a Deus. É por isso que eu digo a você que assista a lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual, e assista o vídeo de complemento onde eu vou tratar da leitura bíblica em classe dessa lição, que já está aí no meu canal também. Então você vai assistir e vai ser bom, porque quando você assistir você vai ter uma ideia sobre essa questão. Sexo só é aceito dentro do casamento. Tá? O sexo é permitido e agradável a Deus dentro do casamento. Quem pratica sexo fora do casamento está cometendo pecado. Solteiro com solteiro, fornicação, solteiro com casado, adultério, casado com casado, adultério. Se for relação entre duas pessoas do mesmo sexo, também não é aceitável. Da mesma maneira. Então, não pode haver vida sexual fora do casamento, segundo a palavra de Deus. Aqui, não somos nós que estamos falando, é a palavra de Deus quem diz. Tendo aí para poder mostrar. Tá? Se for entre dois solteiros, estão em fornicação. Tá aí, ó. Referência bíblica, Efésios 5,5, Apocalipse 21,8. Se for entre dois casados ou um casado e um solteiro, é adultério. 1 Coríntios 6,10, Hebreus 13,4. 1. O sexo atende à necessidade de procriação. É uma das coisas que o sexo vai atender. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Gênesis 1:28. Então entenda uma coisa. Entre os animais, eles vão apenas cumprir essa parte de procriação, mas o ser humano não. Ele não está só cumprindo a parte de procriação, mas ele também tem a parte da satisfação. Então, se não há procriação, há uma extinção. Há uma extinção. É por isso que precisa de um homem e de uma mulher. Não tem como haver procriação com duas pessoas do mesmo sexo. Então, precisa ser um homem e uma mulher, tá? No casamento, casado com uma única pessoa, seja um homem ou com uma mulher. 2. O sexo como complementação e satisfação.
Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. O sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, algo pesado, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Uma obrigação. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. O casal. Bom para os dois, não para um só. Praticar sexo fora do casamento é pecado. Porém, não praticar dentro do casamento também é pecado. Por quê? Porque Deus estabeleceu apenas os limites para o sexo ser realizado dentro do casamento. Alguém se casa e se nega a ter relação sexual com a outra pessoa. Se ela faz isso de caso pensado, ela não está com nenhum problema de saúde, com nenhuma dificuldade, ela não está doente, isso não é certo, isso é pecado. Seja o homem ou seja a mulher. Tá? Muitos casais esquecem que praticar sexo é um compromisso. Não é um fardo, não é uma obrigação, mas é um compromisso que envolve o casamento também, tá? Quando assumimos a condição de casados. Eu sei que alguém vai dizer, mas sexo não é tudo no casamento. Sim, mas ele faz parte do casamento. E nós temos que levar em consideração que as pessoas têm desejo, aptidão para a parte sexual diferente. Uns às vezes têm mais, outros às vezes têm menos. Então tem que se ter um equilíbrio dentro disso, para que o casamento ande de forma saudável. Não deve ser um fardo e nem uma obrigação, como disse, mas existe um compromisso. Isso não quer dizer que o marido pode ofender sua esposa com palavras e até agressão física e depois esperar dela momentos de prazer como nada tivesse acontecido, lançando na face dela, olha, você tem que ter relação sexual comigo porque o sexo é um compromisso que você passou a ter depois que você se casou. Não, mas tem que ter todo um ambiente ali, tem que ter toda algo, né, que esteja de acordo com aquilo que é certo. Então o marido não pode ofender a esposa e achar o homem, ele tem uma forma de se comportar diferente da mulher. O homem ele se prepara para a relação sexual muito diferente da mulher. Se a mulher estiver machucada emocionalmente, ela não tem condição de ter relação sexual. E isso, inclusive, pode trazer algumas consequências para ela e no decorrer da palestra, dessa parte da palestra eu vou falar. Por outro lado, as esposas não podem usar o sexo como uma forma de punição para o marido que não fez o que ela desejava. E tem mulheres que fazem isso. O marido não fez alguma coisa que ela queria, não comprou alguma coisa que ela esperava, então ela se nega a ter relação sexual com ele. Sabe o que ela está fazendo? Ela está abrindo uma porta para que uma terceira pessoa possa entrar nessa relação, se ela seguir esse caminho dessa forma. Então não pode se negar a vida sexual como uma chantagem, como uma punição. Volto a dizer, se o marido agride a esposa emocionalmente, tem maridos que agridem até fisicamente, e aí você vai dizer, não, mas aí não é um cristão. Não é um cristão, não falando de gente que está na igreja também, que às vezes agride a esposa fisicamente. Isso não é um comportamento aceitável. E isso pode acabar, inclusive, como caso de justiça, como caso de delegacia. Então esse não é um caminho correto a se seguir por um marido, agredir sua esposa. Ele está ali para proteger. É só assistir a parte 3 da palestra, o papel do esposo. Mas se o marido é um homem que não agride a esposa emocionalmente, não agride a esposa fisicamente, a mulher não está doente, e ela aproveita para poder negar a ele um momento de relação sexual, um momento do prazer sexual, por causa que ela está ali requerendo alguma coisa e usa isso como um tipo de chantagem, uma moeda de troca, aí Deus não se agrada disso, tá? 2. O desejo sexual do homem e da mulher. Aqui nós vamos ver como é diferente o desejo do homem e da mulher. O sexo para o homem. Como é que o homem vê o sexo? Como é que funciona no homem isso? Para o homem, o sexo satisfaz seu senso de masculinidade. Isso está diretamente relacionado com uma boa autoestima. Um homem que se sente amado e tem uma relação sexual satisfatória melhora a percepção da própria imagem. Estou falando de um homem, né, casado. Ele, quando tem ali a vida sexual normal, ele se sente ali bem. Aquilo faz bem para ele, tá? Só para você entender. O sexo também satisfaz seu instinto sexual e reduz a ansiedade. Então, o homem, quando pratica a relação sexual, ela diminui. Tanto é que há homens que, devido a estar com grandes estresses, eles sentem muito desejo sexual. Por quê? Porque é uma forma de um escape.
para ele. Para o homem, para a mulher não é assim. A mulher é o contrário. Se ela estiver ansiosa, no geral, ela perde o desejo sexual. O homem não. O homem aumenta o desejo sexual se ele está dentro de questão de pressões emocionais. Muitas vezes, pode nem todos, mas há essa tendência. Enquanto o impulso sexual da mulher é esporádico, a libido ou o desejo, o apetite sexual do homem é quase que constante. O homem está pronto para uma relação sexual quase constantemente. A mulher não. A mulher é algo esporádico. A libido, ou desejo, ou apetite sexual dela não é igual ao do homem. O homem é estimulado pelo que vê, ou seja, para ele o sexo começa pelo olhar. E aí, o desejo vem, porque ele está com a esposa. Então, dependendo da forma, né, a esposa se veste, né? Dentro de casa, às vezes no momento deles a sós, às vezes o casal não tem filhos ainda. Então, quer dizer, aquilo tudo chama, né? Por isso que a esposa ela deve se atentar para a questão de se arrumar, de tentar ali estar de uma forma assim aceitável. Às vezes ela é uma dona de casa, ela está correndo, ela está cuidando de criança e tudo, mas ela tem que ter um momento para poder também ter uma aparência para que o esposo possa ver e sentir assim prazer em olhar para a sua esposa e até desejar a sua esposa, porque dentro do casamento não existe nenhum problema. O marido pode desejar à vontade a sua esposa, não há nenhum problema em relação a isso. Daí a importância de uma mulher saber preparar-se para causar prazer sexual no seu marido. E algumas mulheres, para fugir da relação sexual, por N motivos, alguns justificados, mas aí teria que conversar com o marido, alguns injustificados. É por isso que a conversa é muito boa. Se a esposa conversa com o marido, poxa, marido, eu não ando me sentindo bem, eu ando sentindo muitas dores no momento da relação sexual. Aí eles vão procurar uma ajuda. Mas não se fala nada e diz que não. Aí o que acontece? O marido acha que ela está negando porque ela está de má vontade. Porque hoje está com dor de cabeça, porque amanhã está com dor de cabeça, porque na semana que vem está com dor de cabeça. Aí esses dias eu vi um vídeo na internet e aí o marido chegou em casa, né? No dia anterior a esposa disse que não dava porque estava com dor de cabeça. Era só uma simulação, é claro que não houve nenhum ato sexual lá no vídeo, nada disso, tá? E aí o que aconteceu? Quando ele chega em casa, ele falou, amor, comprei remédio para você. Aí ela, remédio? Eu comprei remédio de dor de cabeça. Aí ela disse assim, mas eu não tô com dor de cabeça. Aí ele pega ela no colo e leva ela pro quarto, aí o vídeo acaba. Quer dizer, é uma forma, às vezes, porque as esposa às vezes usa isso como uma desculpa. Ali é uma forma de mostrar, usando o humor, e às vezes isso acontece. Ela não quer, então ela diz, eu tô com dor de cabeça. Mas precisa haver diálogo. Tá com dor de cabeça de verdade? Vamos ver por que essa dor de cabeça. Agora, não pode ficar o tempo todo restrito à vida sexual, porque isso pode causar vários problemas, tá? Isso é importante dizer aqui, tá? Infelizmente, devido a alguns motivos que não temos tempo para abordar aqui, existem mulheres que no momento da intimidade do casal estão totalmente vestidas sem permitir que o marido toque ou veja o seu corpo. Mulheres que têm, às vezes, alguns traumas, alguns problemas que passaram, alguma forma de ver o sexo como uma coisa assim, meio repugnante, a gente vai falar sobre isso, então o marido não pode ver ela nua. É a esposa. O marido pode ver a esposa nua, a esposa pode ver o marido nu, não há nenhum problema, é casal. É o momento deles. Não, mas tem alguns problemas. Aí tem casal que a esposa se sente mal, aí realmente tem que ser feito ali num ambiente totalmente sem luz, e tem que estar tudo coberto, e não pode. Então há muitas restrições, isso atrapalha muita coisa, mas de repente essa esposa precisa passar de repente por um tratamento na área psicológica. Mas está dizendo que a esposa está louca. Mas não, às vezes ela passou por algum trauma, ou ela foi criada dentro de um lar que ensinava que a vida sexual é uma coisa não é boa, é pecado, coisas desse tipo dentro do casamento. A vida sexual não é pecado, não é pecado. Eu posso dizer que o marido tem uma relação sexual para a glória de Deus. Posso dizer com a sua esposa, dentro do casamento, a relação sexual é para a glória de Deus, pode ser dito que é feita em nome de Jesus. Por quê? Porque quem estabeleceu? Nós não inventamos isso. Agora, dentro do casamento, tem pessoas que têm problemas em relação a isso, tem vergonha de ver aparecer o corpo e coisas desse tipo.
As mulheres devem entender que, embora se pense que a satisfação sexual masculina seja quase mecânica e automática, é um equívoco achar que todo homem faz sexo sem necessidade de qualquer ligação emocional. O homem precisa. Tem homens que têm a necessidade enorme de saber se a sua esposa ela também está sentindo satisfação naquele momento. Então é um equívoco achar que o homem tem um relacionamento ali e não houve nenhuma ligação emocional. Não, é um equívoco, não funciona assim. Pode até ter homens que agem assim, mas muitos homens não são assim. Então isso é um equívoco. Não, é um equívoco, né? A realidade atual mostra que os homens também querem o carinho e o afeto de sua esposa. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Precisa haver carícias. Precisa haver o que nós chamamos de preliminares. Às vezes o marido vai lá, dá um beijo, dá um abraço, começa, bota no colo, faz carinho, a esposa faz carinho nele, na viração, né? Às vezes está passando o dia junto, né? Quando é de noite, a coisa flui normalmente. Ou, de repente, já é de noite, mas aí começa com carinho, com isso. Não é só chegar lá e ter o ato sexual. Isso não é bom, isso não é saudável, isso não é prazeroso. Cada mulher tem a sua condição para se preparar para isso. Se ela não estiver ali estimulada, ela pode ter problema de ressecamento. Aquilo pode ser algo que machuque, algo doloroso. Eu vou chegar lá nessa parte. É por isso que eu estou usando como base psicologia pastoral, porque o escritor ele é psicólogo formado. Eu não sou psicólogo. Aconselho, dou aconselhamento na vida cristã, sim, no dia a dia, sim, mas eu não sou psicólogo. As pessoas até brincam, falam, pastor Mário Nunes, o senhor já poderia ter se formado como psicólogo, tá bom, mas não me formei, não sou psicólogo, não sou psicanalista, mas sou muito procurado, pela bondade de Deus para dar aconselhamento, não só na área da família, de modo geral, de modo geral. Eu estou falando de aconselhamento de modo geral, é muito mais de modo geral, mas a gente fala alguma coisa, então precisa levar tudo isso em consideração. 2, como é que a esposa vê o sexo para a mulher? Tá? Como funciona o sexo para a mulher? A mulher é mais sensível ao toque. O homem ao que vê. A mulher ao toque. É por isso que o homem, às vezes, reclama. Porque ele sai para trabalhar e aí ele vê muitas mulheres arrumadas e às vezes ele nunca vê a esposa arrumada, nunca vê a esposa perfumada para ele, para o momento deles, a sós. Aí eu sei que muitas esposas vão dizer, mas pastor, o dia é muito cansativo, quando chega de noite a gente está exausta. Mas tem que ter um momento. Tem que ter um dia na semana, alguma coisa, de alguma forma. Eu estou dizendo que tem que ser um dia marcado, mas em algum momento da semana precisa disso. Senão a coisa não vai fluir, a coisa não vai funcionar. Os homens ficam vulneráveis também com isso. Entenda isso. A mulher é mais sensível ao toque, ao carinho e precisa de mais tempo, viu? E preparo para o ato sexual. Entenda isso, marido. A esposa não é igual a você. Tocou, você está pronto. Ela não é igual a você. Então isso aqui é importante, precisa haver esse equilíbrio, essa compreensão. E é por isso que eu estou trazendo esclarecimento através dessa palestra. Mulheres são estimuladas mais pelo que ouvem do que pelo que vem. Agora imagine um homem que está sempre maltratando a esposa, dizendo que ela não presta, que ela não sabe fazer nada. Como é que essa mulher vai ter preparo para poder se entregar para esse homem? Que desejo ela vai sentir para ter relação sexual com esse homem? Porque ela é mais estimulada pelo que ouve. Então o marido tem que aprender a elogiar a sua esposa, dizer que ela está bonita. Ele tem que aprender a fazer isso. Ah, mas isso não é coisa de homem. Então você vai ter sempre uma relação sexual com a sua esposa que vai estar muito abaixo daquilo que poderiam vocês alcançar por causa desses tipos de coisas que estão sendo negadas dentro do casamento. E você não quer experimentar algo melhor, é uma pena, tá? A sexualidade feminina prioriza a motivação sexual e o estímulo sexual mais do que o impulso sexual. Deu para entender? A mulher tem mais a ver com a motivação e com o estímulo do que o impulso, sendo a motivação e o estímulo sexuais de natureza mais afetiva do que instintiva. O homem vai mais pelo impulso. A mulher tem a ver mais com a motivação sexual e o estímulo sexual, que tem mais a ver com a questão da natureza afetiva, o carinho que o homem dá. Se uma mulher se sente protegida, se uma mulher se sente amada, se uma mulher se sente valorizada, há muito mais chance dessa mulher conseguir se entregar para o seu marido e haver uma relação sexual ali satisfatória.
do que quando ela não se sente protegida, quando ela não se sente amada, quando ela se sente ameaçada. Ela vai estar sempre muito menos preparada para isso. Então, às vezes, há essa reclamação que a esposa não liga muito, mas às vezes o problema também está ali, dentro do casamento, da forma como é tratado. Os dois se tratam. E tem mais uma coisa, a esposa pode até não estar com um problema diretamente relacionado ao marido, pode ser com os filhos, pode ser com a família da parte dela, pode ser algum problema relacionado à igreja, traz pressão emocional para ela. Isso também faz com que a libido dela caia, ela perca o desejo sexual. Então isso é complicado. Algum marido pode dizer, isso é complicado. Mas é assim que a mulher funciona. Isso é mulher. O homem é diferente. Cabe ao marido ter paciência, não ser egoísta, nem apressado no despertar do desejo sexual de sua esposa. Não é chegar e, vambora, acabou. Com a esposa não funciona assim. Então precisa haver toda uma preparação, carinho, ela se sentir protegida. Há uma série de coisas que precisam ser observadas. E o marido tem que... Por isso que tem que ter diálogo, entendeu? O marido conversar com a esposa conversar com o marido, eles se compreenderem, ter a liberdade de falar o que sentem sem ser reprovados. Uma coisa maravilhosa quando o casal consegue chegar a um nível que eles possam conversar sobre tudo sem ter reprovação. Eu não estou me sentindo muito bem, eu não estou reagindo muito bem na hora que está tendo, estou sendo tocado, eu não estou reagindo muito bem. De repente ele está com algum problema. E aí ele pode contar para a esposa, mas se eles não têm um bom nível de relacionamento, se eles não conseguem dialogar, ele não vai contar isso para a esposa, porque ele acha que a esposa vai julgar, que a esposa vai achar que ele não é mais homem. De forma nenhuma. Não pode acontecer. Tá entendendo? Cabe ao marido ter paciência, como eu disse. Então vamos lá. 3. Por que muitos cristãos sentem-se culpados ao realizar o ato sexual com seus cônjuges? Existem algumas ideias distorcidas em relação ao sexo e por isso alguns cristãos, ao praticarem o ato sexual dentro do casamento, sentem-se culpados. Por causa de quê? Ideias distorcidas. Infelizmente, ainda existem alguns ministros que, por falta de conhecimento, está falando de pastores, pregam coisas absurdas, como, por exemplo, dizer que o Espírito Santo sai do quarto quando o casal tem relação sexual. Eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que o Espírito Santo sai do quarto se ele mora dentro da gente? Tem um erro teológico gravíssimo. O Espírito Santo não pode sair, ele mora dentro. Se ele mora dentro, ele não tem para onde ir. Ele só vai sair se a pessoa estiver apostatada da fé. Nesse caso, abandonou a fé. Negou, não quer mais nada com Deus, está determinada. Aí já é uma outra situação. Mas dizer que o Espírito Santo sai do quarto é uma coisa horrível de se ouvir. Tem gente que não tem conhecimento bíblico, que está ensinando heresias para os outros. Isso é uma heresia. Dizer que o Espírito Santo sai do quarto é uma heresia. Eu entendo. Carinhosamente, eu entendo que existem alguns líderes que não teve condição de ter uma formação teológica, mas escola bíblica dominical. Se eles frequentarem escola bíblica dominical assiduamente, mais cedo ou mais tarde, uma lição vai tratar sobre isso, mostrar que nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6 vai tratar disso. Não tem como o Espírito Santo sair de dentro de nós no momento de uma relação sexual. Que coisa terrível. Isso é antibíblico, isso é uma heresia. E eles ensinam isso, infelizmente, certo? Tendo assim, quem usa como premissa essa exposição assombrosa, chegará à conclusão de que não serão arrebatados aqueles casais que estiverem tendo relação sexual no momento em que o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja. Por quê? Porque aquilo é um ato sujo. Se Jesus voltar para buscar a igreja e tiver... Porque vai ter... Quando Jesus vier voltar para buscar a igreja, com certeza ele pode voltar no momento que algum casal em alguma parte do mundo cristão estará no momento sexual. Porque nós não podemos só dizer assim, mas no Brasil estava de dia, tá, mas em outros lugares do mundo está de noite. E aí esse casal não vai? Como assim? Isso é um erro teológico gravíssimo. A vida sexual dentro do casamento, preste atenção, vou repetir de novo, a vida sexual dentro do casamento é algo agradável a Deus. Está sendo feito da forma correta, sem nenhuma distorção,
mundanismo, tá? Coisa absurda, tá? Então, não está sendo usado nada disso? Então, tudo bem. É algo agradável a Deus. É para a glória de Deus. É feito em nome de Jesus. Não há nenhum problema em relação a isso. Nenhum problema. E aí vai dizer que o casal não vai para o céu por causa que estava tendo relação sexual. Como assim? Para esses, portanto, o ato sexual é pecado. Não é pecado. Deus estabeleceu o sexo antes de Adão e Eva cair. Antes de Adão e Eva serem tentados e se entregarem à tentação. Deus já tinha dado a ordem de procriação. Vai ler o capítulo 1 de Gênesis. Antes da queda. 1 e 2. Antes da queda. Deus deu a ordem de procriar. Ter relação sexual. Então o sexo não veio por causa do pecado. Agora, houve uma distorção na vida sexual por causa do pecado. E aí hoje as pessoas, o pecado trouxe distorção, então as pessoas usam a relação sexual fora dos muros do casamento. Sim, mas o sexo em si, dentro do casamento, não é, nunca foi e nunca será pecado. Só que as pessoas acabam crescendo no evangelho com esse pensamento, e aí, no momento de estar junto com o marido, está se sentindo mal. Voltar agora, é numa relação sexual correta, sem nenhum problema, dentro de um casamento, não tem nenhuma questão. O Senhor levará essas pessoas para outras pessoas. Até porque você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Jesus fez. Agora, o que você faz é consequência de você ser salvo. E ter vida sexual dentro do casamento é algo agradável ao Senhor. Não há nenhum problema em relação a isso. Volto a dizer, dentro dos padrões que devem ser praticados. Bom? Devido a esse tipo de pensamento absurdo, muitos casais privam-se do prazer sexual, vivem aflitos e praticam ritos estranhos após a relação sexual, tais como tomar banho para que o pecado vá embora. Tomar banho para poder ter uma higiene é uma coisa. Tomar banho porque está se sentindo sujo e tem que o pecado vá embora é outra coisa totalmente diferente. Eu nunca vi pecado ir embora por causa de banho. Se a água tirasse pecado de alguém, então era só tomar banho todo dia, não precisa orar, não precisa buscar pedir perdão a Deus de forma nenhuma. Para quê? Vamos tomar banho e o pecado vai embora. Volta. Erreis porque não conheceis as escrituras, né? De Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tomar banho para que o pecado vá embora, pedir perdão por ter dado lugar à carne. Dentro da relação, dentro do casamento, uma relação sexual sadia, pedir perdão, não tem que pedir perdão. Podemos até agradecer depois ao Senhor. Senhor, te agradeço pelo momento que pude ter com a minha esposa ou com o marido, porque estou dentro dos muros que o Senhor colocou. Como assim pedir perdão? Tá? E talvez até jejuar no dia seguinte para, por assim dizer, passar pela liturgia da purificação. Tem que fazer um jejum para me sentir mais santo. Quer dizer, então, que o ato sexual tira a sua santidade? Aonde? Que lugar? O ato sexual dentro do casamento é para a glória de Deus. Está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu. Então não tem nenhum pecado. Se até hoje você estava escravo disso, preso com isso, em nome de Jesus, seja liberto, porque eu estou mostrando para você com base bíblica. O ato sexual dentro do casamento é algo que glorifica o nome do Senhor, porque Ele estabeleceu. Quando você vai trabalhar, Deus não estabeleceu o trabalho? Quando você trabalha de forma digna, você está trabalhando para a glória de Deus. Se você pratica o ato sexual dentro do casamento de forma correta, né, não tem práticas mundanas, nesse caso, você está fazendo para a glória de Deus. Você não precisa pensar em nada dessas coisas aqui. Tomar banho para poder o pecado ir embora, jejuar para ficar mais santo, nesse caso, pedir perdão, nada disso. Você vai tomar banho porque você precisa de higiene, mas não para o pecado ir embora. Esse tipo de comportamento esdrúxulo é praticado por alguns crentes ainda hoje por falta de um real conhecimento bíblico. O Senhor orientou-nos: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Já citei. 4. O que a Bíblia fala sobre a intimidade do casal? Nós já havíamos tratando aqui a diferença de como o homem vê a vida sexual, como a mulher vê, como é que eles reagem aos estímulos. Agora, o que a Bíblia fala sobre a intimidade do casal? A Bíblia é explícita quando fala sobre a intimidade do casal. Vejamos um exemplo. Provérbios 5, 18 a 20. É algo muito claro, tá?
Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude. Eu estou usando a NVT aqui, nova versão transformadora. Ela aqui é uma linguagem figurada, tá? Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua? E aí você vai falar assim, ué, pastor, carícias de seio de forma literal aqui nessa parte, tá? Quando diz ali que os seios de sua esposa o satisfaçam, tá falando de carícia também. Então tá aí na Bíblia. Se você ler o livro de Cantares, você vai ver também. Aí alguém vai dizer, que coisa obscena, que coisa terrível. Tá na Bíblia. É livro inspirado. Tratamento entre um homem e uma mulher, entre Salomão e a Sunamita. E qual é o problema? Então o marido não pode acariciar sua esposa não pode acariciar sua mulher. Não, eu tenho que ter, cuidado, porque isso é pecado. Pecado, que pecado? Aonde que está escrito que isso é pecado? Se você conseguir me provar com um versículo bíblico, texto, não fora de contexto. Tenta trazer texto fora de contexto aqui, porque a gente vai fazer uma exegese do texto. O que é uma exegese? Retirar o significado do texto dentro do seu contexto que está sendo dito. E o contexto aqui é Salomão escrevendo em Provérbios capítulo 5 para orientar sobre o perigo do adultério, mostrando que o marido ele deve se satisfazer com a sua esposa e não com a mulher promíscua. Por que ele acariciaria os seios da promíscua? Da mulher que se entrega para outros homens? Como isso é imoralidade. O amor entre um homem e uma mulher nunca foi algo profano na Bíblia, mas sim tratado de forma transparente como algo abençoado por Deus, tá vendo? É isso o que o escritor de Provérbios diz. Ele aconselha a fugirmos das relações extraconjugais. Provérbios 5:20. Porém, aconselha também que o homem venha alegrar-se com a mulher da sua mocidade. Provérbios 5:18 e 19. Então, precisa fugir das relações extraconjugais. E às vezes, por falta de conversa, de diálogo, da esposa dizer para o marido, de repente, se ela está sentindo algum tipo de dor, algum tipo de incômodo, algum mal-estar, algum ressecamento. Eu não vou falar isso, eu tenho vergonha. Você precisa conversar, senão teu marido vai achar que você está se negando a ele porque está negando. E aí, há uma forma de você ser ajudada, sabe por quê? Porque se você procurar um médico, um ginecologista, às vezes está precisando, ele vai fazer lá os exames necessários e ele pode até dizer, ele pode até fazer um encaminhamento se ele vê que essa questão também está voltada para o lado emocional, para um psicólogo, uma psicóloga, de preferência que seja cristão, tá bem? Não estou dizendo que tenha que ser sempre, mas é bom ser cristão, porque vai tratar ali com uma cautela diferenciada nesse caso, né? Um psicanalista, um psicólogo, uma psicóloga, e aí pode até de repente dizer para o marido, chamar o seu marido e falar para ele, olha, sua esposa está sofrendo de um problema que está causando nela ressecamento. Ou o ginecologista, ou a ginecologista. E aí ele está vendo, é um problema de ordem médica, é de saúde, tem que ter tratamento. Então não é uma coisa que está se negando. Mas se você não conversar, como é que ele vai saber? Esse marido que eu tenho. As dificuldades que os casais passam, mulheres passam, homens. Sei que não é fácil. Essa parte da palestra está tentando um caminho para uma solução, tá? Esse é o propósito nosso aqui. Ajudar pessoas, ajudar famílias. Tá? Não somos perfeitos. Eu e minha esposa não somos perfeitos. Somos pecadores, somos necessitados da graça de Deus, mas estamos aqui tentando auxiliar pessoas. Eu acho que o conteúdo que está sendo ministrado aqui, da forma que está sendo ministrado, quero até dizer para você que no dia que eu estou gravando esse na parte da manhã, porque está sendo gravado na parte da noite. Na parte da manhã eu gravei uma aula da Escola Bíblica Dominical com 2 horas de duração. Esse vídeo também ele não vai ficar muito menos tempo do que isso. Ele vai ter uma duração também por causa do conteúdo. Mesmo que você não possa assistir ele de uma vez só, mas eu te digo, assista ele todo. Não deixe de assistir ele todo, porque vai ser muito bom. Então é uma coisa realmente que a gente está aí numa luta. Sentar, ficar 2, 3, 4 horas sentado gravando, para ajudar, para poder levar o conhecimento para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Então depois eu sei que você vai deixar comentário de como isso te ajudou.
Você não vai dar detalhes íntimos da sua vida, mas você vai poder dizer. Eu acho que isso é importante, tá? Porque outras pessoas vão ver e vai falar assim, eu também preciso, né? Você vai poder compartilhar esse vídeo com alguém, tá? Então, é isso que o escritor de Provérbio diz. Fuja das relações extraconjugais, tá? Mas também alegre-se com a mulher que você tem. 1 Coríntios 7, do 1 ao 5, diz assim: Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Paulo falou sobre isso, não é porque ele proibiu o casamento, mas o tempo que eles estavam vivendo, naquele contexto, Paulo estava achando melhor que eles permanecessem solteiros. Naquele momento, tá? Naquele momento da época, naquela época, tá? Mas ele não estava defendendo que não deveria se casar. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, e na cidade de Corinto essa imoralidade era terrível por causa do templo da deusa Afrodite, a deusa do amor, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher deve ter seu próprio marido. Porque lá existiam as prostitutas cultuais que realizavam como forma de culto atos sexuais com os homens que iam até lá ao templo. Então, mas ela não só realizava ato sexual, ela conversava, elas eram artistas, elas eram bem-humoradas, elas eram jovens. Então, era todo um aparato que acabava enredando os homens para que eles pudessem estar ali praticando isso. E aí Paulo diz, por causa da imoralidade, cada um tem seu marido, cada um tem sua esposa. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Não privem um ao outro de terem relação. Relação sexual aqui, tá? A menos que ambos concordem. Tem que ter uma concordância de ambas as partes. Em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de dedicarem de modo mais pleno à oração. Então, uma entrega maior em oração, não que o ato sexual seja pecado, mas eles querem se dedicar um tempo maior à oração, então eles podem se afastar do ato sexual. Tá? Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio, porque conforme vai ficando longe sexualmente, o desejo vai aumentando. Pode ser no marido, pode ser é mais geralmente no homem, mas tem mulheres também que têm bastante desejo sexual, e aí pronto. É uma porta aberta para a tentação. Então, o homem e a mulher não podem se negar. Outra coisa, o marido não pode chegar e começar um propósito de jejum e oração sem falar com a esposa e se ela vir procurar ele dizer, não, eu estou em propósito de oração. Ele concordou isso com ela? Tratou isso com ela? Não. Então, se não tratou, esse propósito não é recebido por Deus. Bem claro, esse texto aí deixa isso muito claro. Ou se a esposa quer fazer a mesma coisa, ela também está fazendo sacrifício de tolo, está perdendo tempo. Deus não recebe esses negócios não. Sabe por quê? Porque tem que ter acordo, você é casado. Quem pode se consagrar sem precisar ter essa conversa é solteiro. Agora, quem é casado tem compromisso com o seu cônjuge. Então tem que conversar. Ah, mas o meu marido não permitiu. Então você não vai poder fazer essa consagração dessa forma nesse momento. Vai orando, pedindo a Deus. Ah, minha esposa não permitiu. A mesma coisa. Biblicamente, você não está pecando porque não vai poder se dedicar à oração, assim, uma entrega maior, tá? Porque a esposa não permitiu. Você não está pecando. Tá? Como o marido também, seja o marido ou a esposa. Não, vocês que estão deixando de ter esse momento assim mais entregue à oração porque o marido ou a esposa não está permitindo, vocês não estão pecando. Vocês apenas estão respondendo ao que a palavra de Deus diz. Está tendo um ensino ali sobre a questão de não entrar em momentos de consagração sem haver um acordo. Tem muito problema por causa disso, que a mulher acha que pode fazer o marido, só que o seu corpo não pertence mais a você e o corpo do seu marido não pertence mais a ele. Ou seja, vocês agora pertencem um ao outro. A orientação sexual nesse texto é que o único motivo para se privarem da vida sexual é por consentimento mútuo, acordo entre as partes, para consagrarem a Deus. Porém, depois devem voltar a praticar o sexo para que Satanás não os tente por não conseguirem controlar os desejos. A Bíblia responsabiliza tanto o homem como a mulher a satisfazer um ao outro. 1 Coríntios 7,3. Esse texto usa o termo pagar o que lhe é devido, ou seja, é uma dívida, algo incondicional, é um compromisso. A pessoa, quando se casa, ela tem um compromisso também da prática da relação sexual. Não é um fardo, não é uma obrigação, mas é um compromisso. Tá? É a mesma coisa. Casamento, eles têm um compromisso de se dar carinho, ter afeto um pelo outro, se beijar. Tudo isso tem a ver com a questão do casamento.
A partir do casamento, os cônjuges perdem o controle total de seus corpos para seu companheiro. Aí, ó, 1 Coríntios 7:4. Tanto o marido como a mulher que deixar de satisfazer o outro sexualmente peca. Pecado. Não ter relação sexual fora do casamento é pecado. Deixar de ter relação sexual dentro do casamento também é pecado. A não ser que existam problemas físicos. Precisa de tratamento? Então tem que procurar tratamento. Não pode ir jogando pra frente. Não tô com desejo, não tenho vontade, deixa pra lá. Não, porque tá dentro de um casamento. A outra parte está sofrendo os impactos disso. Então tem que resolver esse problema. Se é possível, vamos resolver, tá? Peca porque coloca o outro em risco de cair em pecado e ser derrubado por Satanás por causa dos desejos sexuais. Então, além de negar, né, além de não ter a relação sexual, expõe o outro a poder cair. Embora não seja correto justificar o adultério pela resistência sexual do parceiro, minha esposa não quer ter relação sexual comigo, por isso eu caí em adultério. Isso não justifica. Mas há uma contribuição. Infelizmente, em muitas vezes as pessoas atacam aquele que caiu em pecado, sem analisar todo o contexto para saber por que um dos cônjuges, pela rejeição sexual, levou o outro a pecar. Pode acontecer de maridos caírem em adultério ou mulheres caírem em adultério porque o marido estava se negando a ela ou a esposa estava se negando a ele. Pastor, mas era uma negação por causa de problema. Mas foi conversado. É aí que o diabo entra. É aí que o diabo encontra uma brecha. Então tem que conversar. Tem que conversar sobre o que está acontecendo. Vocês são casados. Não pode haver restrição nesse caso. Vocês precisam dialogar. O cristão não pode ser viciado em sexo. Isso é algo ruim. Isso quer dizer que ele não pode achar que a vida conjugal é apenas fazer sexo de maneira exagerada e sem limite. Todos os dias, 2, 3, 4 vezes. Não tem como. Tá? E eu não estou falando aqui só do marido. Tem mulheres também que têm desejo totalmente exagerado nesse sentido, tá? Porém, devemos também levar em consideração que o desejo sexual varia de pessoa para pessoa. E isso não tem nenhuma relação com algo demoníaco. Por um lado, não pode ser viciado em sexo. Porque a pessoa viciada em sexo, ela nunca está satisfeita. Ela quer mais e mais e mais e mais o tempo todo, mais e mais. Tem casos de homem, mas tem casos de mulheres que é assim também da mesma forma. Agora, saindo dessa área, existe a questão de haver pessoas que têm mais ou menos aptidão sexual. Isso não tem nada a ver, né, com a questão demoníaca. É importante saber disso para não rotularmos nosso cônjuge viciado em sexo, nos baseando em nosso desejo sexual. Por isso, o casal precisa chegar a um acordo em relação à frequência sexual que seja bom para ambas as partes. É dever de todo cristão manter um relacionamento sexual saudável com seu cônjuge. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos usar a semana. Eu acho que é um período aceitável, 7 dias. Às vezes, para o marido, por ele, teria 4 relações por semana. Por exemplo, para a esposa teria uma. Ou uma de 15 em 15 dias. Como para ela aquilo tá bom e é confortável, quando ela vê um marido querendo 4 relações por semana, ela pode achar que ele é viciado em sexo. Já não é uma questão de ser viciado em sexo nesse caso. É que ele tem uma aptidão maior do que ela. Mas pode ser o contrário. Às vezes o marido vê uma relação e a esposa, por ela, tem 4. Pastor, mas isso é difícil, né? Mas não é uma coisa que não acontece. Acontece. Existem mulheres que têm um desejo sexual bem maior do que o normal de outras mulheres. E não é demônio, elas não estão endemoniadas, não tem espírito maligno na vida dessas mulheres não, tá bom? Estou falando de uma coisa comedida, não é a pessoa pensar em ter 3 relações sexuais por semana não é uma coisa absurda. Agora, claro, o tempo vai passando, a idade vai chegando, existe uma série de coisas que podem mudar, né? A prática, a continuidade, né? Às vezes, a frequência, vamos usar assim. Mas não é porque o seu marido gosta mais e por ele teria mais e você por você teria menos, que ele é viciado em sexo. Isso em sexo é uma coisa totalmente... Nada satisfaz e quer mais, é uma coisa realmente descontrolada. Aí é uma outra coisa, tá bom? Pastor Hernando Dias Lopes, de uma forma bem humorada, apresenta uma sugestão para resolver essa questão. Qual ele falava e resolvi citar aqui. Digamos que para a esposa seja suficiente uma relação sexual por semana.
para o marido 3. A conta é a seguinte. Uma relação da esposa mais 3 do marido. Uma mais 3 dá quanto? 4. E agora dividimos 4 por 2, porque é o casal. São 2? 2. Então fica 2. Tendo o resultado de 2 relações por semana e chegando assim a um acordo. Nem as 3 do marido, nem uma da esposa. Junta. Resolveu o problema. É uma forma de tentar resolver esse problema. Poxa, pastor, mas aí fica uma coisa meio mecanizada. Mas às vezes o seu marido tem uma necessidade. E é preciso realizar essa necessidade. Às vezes a sua esposa tem uma necessidade. Tem que se trabalhar em cima disso. Volto a dizer, se tem algum problema de saúde, vai ter que procurar ajuda médica. Tem algum problema emocional, tem que procurar ajuda profissional também. Bom, o pastor Cláudio Duarte costuma afirmar em suas palestras que Deus fica muito chateado com quem faz sexo fora do casamento e também com quem não faz sexo no casamento. Isso é uma realidade que precisamos considerar. O único lugar onde o ato sexual não é pecado é dentro do casamento. Então, se casar envolve também a responsabilidade. Se casar, então, envolve a responsabilidade do ato sexual. Se você se casou, mas não quer realizar sexo, não é porque está doente, não está com nenhum problema emocional, mas simplesmente não quer, está tendo um grande problema, está tendo uma defraudação aqui, está tendo uma negação de algo que não pode ser pecado. E isso é pecado. O problema da falta de relação sexual por causa da obra de Deus. Esse problema acontece às vezes porque homem e mulher tendem a espiritualizar tanto a sua vida e a se ocupar com seus afazeres na obra, deixando de reservar o tempo necessário para o fortalecimento desse relacionamento necessário a ambos. Eu tenho que me consagrar, eu vou para a consagração hoje, vai para a consagração na segunda, vai para a consagração na terça, vai para a consagração na quarta, vai para a consagração na quinta. E aí tá indo em propósito, em jejum. Na sexta, e qual é o dia do marido? E qual é o dia da esposa? Tem dia. Pastor, mas a gente está buscando as coisas do céu, mas a gente ainda não está no céu, não. A gente está na terra. Tem as coisas da terra para ser resolvidas. Então não pode viver desse jeito. Senão, a pessoa não teria se casado, viveria solteira. Então, nós temos que entender, quando nos casamos, temos compromissos. Temos papéis a ser cumpridos. Não é vida de solteiro. Então, é preciso cumprir. Bom? É preciso dizer que primeiro vem Deus, depois a família e depois a obra de Deus, pois igrejas são constituídas por família. Mas aqui é um outro problema. Existem lugares que botam na cabeça das pessoas que a obra de Deus vem em primeiro lugar. E aí tem marido deixando a casa abandonada para fazer a obra de Deus. Tem mulher deixando a casa abandonada para fazer a obra de Deus. Marido chega em casa, não tem comida, a casa não está limpa direito, porque ela estava fazendo a obra de Deus. Como assim? Não é justo, isso não é certo. Isso não é adequado. Então o homem não pode deixar em falta a sua casa por causa de obra de Deus e nem a mulher pode deixar em falta a sua casa por causa da obra de Deus. Deus não quer que ninguém faça. Até porque cuidar da casa também faz parte de estar fazendo algo agradável a Deus. Então, entenda, temos um momento de culto coletivamente no templo? Temos. Mas nós agradamos a Deus também quando estamos trabalhando de forma digna, quando estamos estudando de forma digna, quando está dentro de casa, cuidando da casa de forma digna, o marido no trabalho de forma digna. Então, pare com isso. Achar que você só agrada a Deus quando você está no templo. O cristão, a vida cristã, ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Todas as áreas da vida estão englobadas dentro da vida cristã. Não existe isso, tá bom? Então entenda isso. Tem muitos casamentos acabando porque cônjuges estão priorizando a obra de Deus e esquecendo de seus casamentos. Aqui é inevitável não fazer essa pergunta. Se você queria priorizar a obra de Deus, por que não ficou sozinho? Solteiro, solteira. Você não leu ainda que Paulo ensina aos Coríntios? 1 Coríntios 7, 32 a 34. Olha o que diz. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O que Paulo chama de preocupações dessa vida? Preste atenção. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Então, uma das preocupações está dentro do casamento. Você tem ali mais coisas para fazer. Mas o homem casado precisa pensar em sua responsabilidade neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa no corpo e espírito.
Ou seja, santa no sentido de estar separada, tá? Não quer dizer que uma mulher casada não é santa no corpo, mas separada exclusivamente para o Senhor. É disso que Paulo está falando. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Responsabilidade, compromisso, viu? E foi a primeira parte da palestra, compromisso. Há muitos maridos e esposas também que, às vezes, por um falso moralismo, dormem separados de seu cônjuge. Paulo, porém, aconselha diferente quando diz: não vos defraudeis uns ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente por vossa incontinência, ou seja, falta de vida sexual. Pastores, às vezes, se deparam com cada situação estranha. Casos do tipo, às vezes em aconselhamento houve cada coisa assim. Casos do tipo, o marido foi para o monte e tem homens até que acampam no monte sendo casados. Pergunta é, a esposa liberou isso? A esposa está de acordo com isso? Não, mas quem manda em casa sou eu, vou mesmo e acabou. Passando a noite no frio, perdendo seu tempo. Deus não está recebendo nada disso. A esposa, então, também não é a mesma coisa. Deus não está recebendo nada disso. Você pensa que Deus está recebendo, está desobedecendo o marido, não está em acordo com a esposa. Totalmente errado isso, tá? Mas aí tem homens que sendo pastor, você vai ouvir umas coisas bem estranhas. Aí o marido vai pro monte, passa 2, 3 dias, Aí quando volta, estava separado lá, e aí quando volta, separado para o Senhor, aí quando volta a esposa quer abraçar ele, quer beijar ele, ele manda a esposa largar ele porque ela está tentando ele, ela está ali impedindo ele da consagração dele, chama a esposa de carnuda, coisas desse tipo, ou marido de carnudo. Que isso? Ela é a esposa dele, ele é o esposo dela, não existe isso. Então, sabe o que é isso? Falta de ensinamento da palavra. Eles querem fazer as coisas do jeito deles. Querem perder tempo estudando a Bíblia para aprender como é que a palavra ensina. Uma palestra dessa, muitos não querem assistir. Eu já sei como é que tem que ser, eu não preciso disso. Não precisa. Aí continua fazendo as mesmas coisas erradas e o casamento só vai enfraquecendo. E às vezes pode terminar até mesmo com uma separação definitiva. É uma pena, mas acontece, tá bom? Este ensino de Paulo deve ser útil àqueles obreiros que viajam com tanta frequência, aí entra aqui até os obreiros, tá? Sozinhos para realizar a obra, deixando suas respectivas esposas expostas a 1001 perigos. Tá cheio de pregador aí que sai por aí pelo Brasil inteiro pregando e a esposa não vai. Filhos, fica tudo em casa. E ele vive só de um lado para o outro, sozinho. Com muita tristeza eu tenho que dizer. Todas as vezes que você vê, dificilmente, eu acho que não vai acontecer, né? Mas pode até acontecer porque de repente pode ter perdido alguma coisa, ter acontecido momentaneamente. Toda vez que eu levanto as mãos, você está vendo sempre a aliança no meu dedo. Eu sou casado pela bondade de Deus. Aí o pregador vai pregar e dê licença. E aí você olha pelos dedos dele. Ele está sem aliança. E aí, cadê a aliança? Sai por aí pregando como se fosse solteiro. Isso é agradável a Deus? Nunca. Vai terminar bem. Eu entendo. Inclusive, tem muitos lugares que observa muito isso. Está sempre sozinho. Cadê a esposa? Aí é cortado, não vai pregar mais. Que reputação tem? Nenhuma. Porque a minha esposa mandou um abraço, a esposa mandou um abraço, a esposa mandou um abraço, e a esposa nunca aparece. E às vezes, se pudesse conversar com a esposa diria: eu não vou porque ele não deixa eu ir. Por isso, muitas delas sozinhas por muito tempo foram vencidas pela solidão e, em vez de se inclinarem para a oração, foram vencidas pela tentação. Porque é ambiente propício para isso. E aí alguém vai culpar, porque era uma mulher que não tinha vergonha, porque era uma mulher realmente promíscua. Será? Não estou abonando aqui a queda de ninguém, não. Mas será? Esse marido não tem grande parcela, grande culpa nisso? Ou será que Deus só vai atribuir a culpa a ela? Ele não tem culpa nenhuma, já que ele deixou ela abandonada emocionalmente, sozinha. Como assim? Ela não é casada? Ela casou para ficar sozinha dentro de casa, abandonada? Você é casado e pode e deve, leve sua esposa com você. Esteja sempre junto com ela e ela com você. Eu já desmarquei, que sou eu e ela. Nós moramos longe das nossas famílias.
aqui no Rio de Janeiro. Eu já desmarquei pregação, porque ela ficou doente. E eu não ia deixar ela em casa sozinha. Ah, mas a obra é mais importante. Só se for na sua Bíblia, porque na minha não é não. Mais importante, a obra começa dentro da minha casa. Quando eu estou cuidando da minha esposa, eu estou fazendo a obra de Deus também. É porque o entendimento das pessoas, elas acham que a obra de Deus é só feita no templo. Não. Cuidar da esposa, amar a esposa, proteger a esposa, trazer o sustento para dentro de casa, tudo é obra de Deus. Agora, nós temos a parte de ir no templo. E temos que ir sim. Mas isso também é obra de Deus. Aí eu desmarquei. Se alguém vai ficar chateado, aborrecido, não vai convidar mais, para mim, desculpe aqui a minha franqueza, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Nem um pouco. Pode cancelar a agenda lá, não vou chamar nunca mais. Tá bom, glória a Deus por isso. Fecha-se uma porta, Deus tem poder de abrir outras portas, porque eu não estou fazendo nada de errado. Estou cuidando da minha esposa, que é meu dever como marido. Eu sou marido, então não posso ficar andando por aí sozinho e largar ela em casa, de forma nenhuma. 5. Incompatibilidade e frustração na relação sexual. A atividade e o desejo sexual depende do estado de saúde física e mental de cada um, podendo ser maior em algumas pessoas do que em outras, e também podendo ser alterado, ou seja, aumentar ou diminuir conforme a idade e as características individuais. Já deu para entender? Então a atividade sexual, ela depende do estado físico e emocional, mas ela também pode estar relacionada, pode ter outros fatores, como, por exemplo, ela pode aumentar ou diminuir de acordo com a idade e algumas características. Pode ter uma oscilação. Um tempo está com mais aptidão e outro tempo menos aptidão. Tem tudo isso, tá? Cansaço físico pode contribuir para uma diminuição. A parte emocional para a esposa também. A frequência e a necessidade da atividade sexual podem estar proporcionalmente ligadas ao estado emocional, a maturidade sexual e ao equilíbrio psíquico. Deixa eu explicar isso aqui. Preste atenção. A frequência e a necessidade da atividade sexual. Vezes na semana, vezes no mês. Tá? E a necessidade, o desejo, podem estar proporcionalmente ligados ao estado emocional. Como é que a pessoa está emocionalmente? Principalmente a mulher. Maturidade sexual. Como é que vê a questão do sexo? Entende a questão do sexo? Em que nível estão de relação? Eles já se entendem bem? Eles se conhecem bem um ao outro? Sabe de que forma um agrada o outro? E também ao equilíbrio psíquico. Como é que tá? Questão também psíquica. A mente. Tá? Se há incompatibilidade sexual e uma vida matrimonial frustrada, pode acontecer uma desarmonia em todas as áreas da vida do casal. E não apenas na vida do homem, como muitos costumam afirmar. Então, pode haver, nesse caso, uma desarmonia em todas as outras áreas da vida do casal. Não só do homem, mas do casal em si, porque a parte sexual não está funcionando. Entretanto, como o sexo é apenas uma parte do relacionamento, homem ou mulher podem estar frustrados na relação sexual por causa de algo errado e em outra parte da vida que precisa ser analisada e corrigida. Então, preste atenção nisso aqui. Entretanto, como o sexo é apenas uma parte do relacionamento, homem ou mulher podem estar frustrados na relação sexual por causa de algo errado em outra área da vida. Não tem nada a ver com a vida sexual. Eles se entendem plenamente na área sexual. Mas por causa de outra área da vida, como eu disse, às vezes a mulher com problema com os seus filhos, com problema na sua própria família, com problema em relação à vida financeira, o casal, isso pode atingir a área sexual. Tá? E aí precisa ser analisado e corrigido. Tem que chegar à correção. Especialistas entendem que sexo sadio e normal é aquele que satisfaz tanto o homem quanto a mulher e que não causa sofrimento. E é bom para os dois. Tá lá na imagem a vida sexual no casamento. Assim, tanto a compulsão pelo sexo quanto a perda de interesse total de um dos cônjuges é sinal de alerta de que algo está errado no relacionamento e precisa ser o quê? Tratado. Ou seja, compulsão por sexo, sem limite, descontroladamente, direto, nada satisfaz, algo está errado. Está errado. De repente o homem está canalizando tudo para o ato sexual por causa de uma ansiedade enorme, mas na verdade o ato sexual para ele não é algo assim prazeroso, é algo mecânico, acontece que se transforma em algo mecânico,
apenas para que ele possa ali se sentir aliviado. Então ele tem ali um momento, ele se sente aliviado, mas daqui a pouco ele está buscando de novo. Por quê? Porque ele continua em cima de pressão emocional. E aí é uma coisa que não é boa para a esposa, porque a esposa não vai conseguir lidar com isso, até porque ele vai ter ali uma compulsão o tempo todo. Mas isso também pode acontecer com a esposa também, tá? Não existe, porém, uma fórmula pronta para resolver a situação. Não existe. Se analisar. Cada casal deve descobrir a solução mais adequada para consertar o que está errado. O casal deve dialogar francamente sobre o assunto, pedir orientação divina em oração e buscar ajuda pastoral e profissional. Tem casais que, para eles, a normalidade deles, sem ter problema, não tem problema para o marido e nem para a esposa, os dois concordam, às vezes eles têm uma relação sexual por semana, ou às vezes de 15 em 15 dias. O casal aí, às vezes, tem relação sexual uma vez por mês. Eles estão de acordo? O marido concorda com isso plenamente? A esposa concorda? Não há nenhum problema. Eles não concordam? Então tá tudo certo. Mas tem casais que às vezes têm 3 relações sexuais por semana. 2 relações sexuais por semana. Aí aquele que tem uma vez por mês, só querem viver na carne. Quem foi que disse isso? Se você não tem essa aptidão, se você não tem o desejo, tudo bem. Mas se eles têm o desejo e eles acordam, eles concordam e estão praticando sem nenhum problema, também não há nenhum problema, não há nenhum pecado. Tem que parar de querer moldar as pessoas por nós. Achar que nós somos o modelo. Eu não sou modelo. Você não é modelo. Cristo é o modelo. Nós temos que nos inspirar no modelo. Aí alguém vai dizer, mas Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está falando da vida cristã no todos. Ter um bom testemunho, estar entregue a serviço do Senhor, entregar sua vida completa para o Senhor, priorizar o Senhor, reino de Deus. Mas priorizar o reino de Deus engloba tudo, não é estar apenas no templo. Mas tudo que é de interesse que Deus estabeleceu. E o casamento também Deus estabeleceu. Cuidar da família Deus também estabeleceu. Então, se no seu casamento, uma vez por mês, está de bom tamanho e vocês estão felizes com isso, não há nenhum problema, não há nenhuma queixa, ótimo. Agora, se tem queixa, se o marido está insatisfeito, se a esposa está insatisfeita, aí tem que procurar por que isso está acontecendo. E aí é hora de orar, buscar ajuda pastoral, e buscar ajuda profissional se necessário for. O pastor, ele tem inclusive alguns pastores, quando ele tem algum tipo de formação, quando ele estuda alguma coisa na área da psicologia pastoral, eu, graças a Deus, sempre gostei da área de psicologia, sempre estudei coisas em relação a essa área, apesar de não ser um psicólogo, ele acaba detectando rapidamente que aquilo ali está fora da alçada dele, se ele não é psicólogo, e que precisa procurar um profissional. Eu mesmo dando aconselhamentos, não sou pastor presidente, não sou pastor dirigente ou de congregação no momento, mas eu mesmo dando aconselhamento já detectei casos de falar assim, você precisa buscar uma ajuda, um acompanhamento profissional, porque isso aí tem necessidade de acompanhamento profissional. Eu encaminho logo e digo o que precisa ser feito. 6. Questões importantes no relacionamento sexual do casal. A relação sexual do casal não é algo isolado, pois ela é culminação de um bom relacionamento. Então, ela está ligada a um bom relacionamento. Se há um bom relacionamento, haverá uma boa relação sexual. Se não tem um bom relacionamento, a relação sexual dificilmente. Por isso, o autoconhecimento e o conhecimento do outro fatores tão importantes para manter o equilíbrio nas relações interpessoais, devem funcionar também na relação afetiva e sexual do casal. Então eu tenho que me conhecer e eu preciso conhecer minha esposa. A minha esposa tem que se conhecer e precisa me conhecer também. Saber como eu funciono, o que eu gosto, eu saber como ela funciona, o que ela gosta, tá bom? Homem e mulher devem entender que cada um tem seus limites e características individuais. E outra coisa, há casos, por exemplo, o homem ou a mulher casou-se, depois ficou viúvo, aí tem um novo relacionamento, um novo casamento, casou-se de novo, e aí pensa o seguinte, quer às vezes que a atual esposa, ela se comporte do mesmo jeito que a outra. São duas pessoas totalmente diferentes. Que o homem se comporte igual ao outro, no sentido também da relação, como era, como ele gostava. Ele é outra pessoa, então cuidado com isso também. Você tem que aprender que é tudo novo. Você trocou de casa,
Claro que eu não estou comparando ninguém a uma casa, mas só para você entender. Trocou de casa, a casa é nova, ela tem uma outra estrutura, ela funciona de outro jeito. É uma casa, mas tem outra forma. Né? Você vai ter uma outra forma de lidar com aquela casa. A mesma coisa. Se você, a pessoa ficou viúva, casou-se de novo, não pode querer formatar aquela pessoa igual era o antigo cônjuge, né? Seja ele o marido ou a mulher. Não pode ser assim. De forma nenhuma. Não pode ser assim, senão a coisa não vai funcionar. Cabe ao casal conversar abertamente sobre as dificuldades e necessidades de cada um para haver entendimento e não ocorrer problemas futuros mais sérios. Você está vendo? Você já percebeu? Durante toda a palestra é falado, conversar, conversa, diálogo. A vida sexual tem como base conversa e diálogo. Conhecer o outro, conhecer a esposa, conhecer o marido. Tem tanto casal que tem 30 anos de casado e não se conhece. Por incrível. Para falar isso é impossível, não é não. Eles não tem diálogo, não tem convivência. Tem gente que tem 30 anos de casado, às vezes se vê só na hora de dormir, muito mal. Vai dormir, acorda, começa o dia, não conversa, não tem diálogo, no final de semana também quase não tem tempo um para o outro. Como vai ser a relação sexual de um casal assim? Pastor, mas é a correria do dia a dia. Mas acontece que tem que ter um tempo para conversar. E hoje, com a modernidade, aí pega o celular e aí começa, tá dentro de casa, tá no celular, ele no celular, ela no celular. E diálogo que é bom nada. E aí fica difícil. 30 anos de casado. Diálogo. Eu coloco aqui, ó, tá aí, ó, 16/4/2011, já que eu tô falando disso, até dá para mostrar aí. Então nós temos 11 anos. Mês 6, 11 anos e 2 meses. 11 anos, 2 meses e 6 dias. Na data que eu estou gravando, né? Porque eu estou gravando essa palestra, mas ela só vai ao ar. Tá? Então, deixa eu melhorar isso aqui para vocês. Tá? Se ela vai ao ar no dia 26 de junho de 2022, então são 11 anos, 2 meses e 10 dias. Vai ser 6. Vai ser para poder atualizar a data. Mas só que tem uma diferença minha com ela, como tem com alguns casais. Desde que nós casamos, nós convivemos direto. Sempre estive envolvido com atividades dentro de casa. Então é 24 horas por dia. Então o tempo de convivência é muito grande, a gente conversa muito. Ah, mas não enjoa? Não. Muito pelo contrário, nós sentimos falta um do outro quando não estamos juntos. É assim que funciona. Quem nos conhece, está no nosso convívio, sabe como é que é. As pessoas até brincam. Pastor Mário Luna hoje está meio jururu. A esposa não está com ele. A irmã Ângela está meio jururu. O marido não está com ela. É assim. E é muito difícil isso acontecer. Mas às vezes acontece. Dificilmente eu vou pregar e ela não está junto. Dificilmente ela tem alguma agenda, porque ela louva, né, a bondade de Deus, e eu não estou junto. Eu estou sempre apoiando os projetos que Deus tem na vida dela e ela apoiando os projetos que Deus tem na minha vida. Aí você vai dizer, mas Deus tem projeto na sua vida. Não, eu estou dizendo compromisso direto dela e compromisso direto meu. Mas o projeto é do casal. Envolve nós dois. Mas tem casais que, é com ela? Então deixa ela aí, eu fico. É com ele? Deixa ele ir, eu fico. Deus nos permitiu assim. Eu sei que nem todo casal consegue, mas no nosso caso funciona assim. Deus sempre diz, vai ser junto. Deus, a gente vai avançando junto, pela bondade de Deus. Uma vida sexual plena não se resume apenas na procura de procura de satisfazer os desejos. Sexo é entrega e por que não dizer também que é descobrimento? Quanto mais você descobrir coisas sobre o seu cônjuge, mais vai haver prazer nessa área. O casal que se ama procura conhecer um ao outro, preocupando-se em promover a felicidade mútua. Eu não me caso para ser feliz, eu me caso para fazer ela feliz. Ela não se casou para ser feliz, ela se casou para me fazer feliz. Porque se eu me casar para ser feliz, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar sempre dentro da visão do ego. Eu. Ela. Não funciona. Então eu só vou fazer as coisas que eu gosto e ela só vai fazer as coisas que ela gosta. Isso vai ser uma divisão dentro do casamento. É por isso que tem um monte de casamento que tem vários problemas. Só que ter esse entendimento não acontece da noite para o dia. A gente tem que estar estudando a palavra, a gente tem que estar buscando a Deus em oração, participando de eventos que tem a ver com família, que é muito pouco, somente no meio pentecostal.
Muitas igrejas não têm um departamento de família, não tem pessoas responsáveis para poder fazer nada a nível de família. Não se tem palestra para casais, dificilmente. Palestras, jantar, tem aquele encontro, mas também palestra. Não tem palestra para solteiros, não tem curso de noivo, não tem nada. Ah, não tem mão de obra, então vai orar. Entre em propósito com Deus, pedindo a Deus, Senhor, envia pessoas preparadas para poder fazer isso. Mas se não ora, olha, Deus só manda aquilo que as pessoas têm um propósito. Se as pessoas têm ali um objetivo, Deus vai mandar, porque é para o bem-estar da obra dele. Mas se não, tanto é que Jesus disse o quê? Vamos usar aqui um texto bíblico para mostrar. Jesus disse, grande é a seara, poucos são ceifeiros. Mas o que Jesus manda eles fazer? Orai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. Então, se tem necessidade, se tem um propósito ali para ser realizado, vai se orar, Deus vai mandar. Agora, se a igreja não está preocupada com o departamento de família, Deus não vai mandar. E aqueles que tem lá, Deus até vai tirar e vai mandar para outro lugar. Por quê? Tem que ser aproveitado, tem que ser usado em outro lugar. Lá ele vai ter espaço, ela vai ter espaço, tá bom? Mesma coisa. Eu não estou falando só de departamento de família, não. Pode ser departamento de ensino, por exemplo. Às vezes Deus chamou alguém para a área do ensino e não é aproveitado onde ele está. Deus tira ele dali e leva para outro lugar. Para a obra dele, não é o reino dele. As igrejas não têm a ver com o reino dele. Ele tira de um lugar e leva para outro. Vai ser usado, vai ficar ali sentado. Ou sentada, sem fazer nada? Claro que não, irmão. Tem muita gente precisando, tá? O livro de Cantares fala do amor exclusivo e compromissado. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apresenta o seu rebanho entre os lírios. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Cantares 2,16. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Então aí, olha só. Isso tem a ver com o quê? Com algo exclusivo e com um compromisso. Assim, ao mesmo tempo em que o casal está unido em uma só carne pelo ato sexual, numa relação matrimonial duradoura, há que se entender que nenhum deve perder sua individualidade. Uma só carne, mas eles têm sua individualidade. Nenhum deve anular-se em favor do outro. Não pode se anular. Por isso que tem que ter esse equilíbrio. Por exemplo, o casal deve se beijar. Às vezes a esposa gosta mais de beijo, o marido gosta menos. Mas tem que ter beijo. Como é que vai ser um casal sem se beijar, pastor? Ah, não gosto dessas coisas, coisa horrível, não sei o quê. Os dois concordam? Estão de acordo? Mas se um dos dois não está de acordo, começa a já ter problema. Tá entendendo onde eu quero chegar? Se o casal acha que está de bom tamanho não ter beijo, e eles vivem bem com isso, não tem problema, não tem conflitos, não tem confusão, tudo bem. Até aí, eu não posso dizer que eles têm que fazer, já que eles acham que está tudo certo. Agora, preste atenção. Se um dos dois não concorda, já começou a dar problema, seja a mulher ou seja o marido. Tem que chegar num acordo. Tem que consertar. Nenhum deve anular-se em favor do outro. É isso que eu acabei de dizer. Cada pessoa é única diante de Deus e tem sua própria personalidade e individualidade, que não devem ser anuladas com o casamento. E tem marido que quer moldar a esposa dentro da personalidade que ele acha ideal. E tem esposa que quer moldar o marido dentro da personalidade que ela acha ideal. Ela quer controlar o marido, ou o marido quer controlar a esposa, transformando ela numa pessoa que ela não é. E aí? Eu trato a minha esposa de minha menina princesa. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo isso. Quem me conhece sabe que isso vem lá do início, desde que eu a conheci. E isso vai indo. Pode ter certeza que a idade vai vir, minha menina princesa. Tem 11 anos isso já, como eu já disse. Mas ela tem esse lado dela. Ela é muito brincalhona comigo, a gente ri muito, brinca. Então, é uma coisa nossa. Então, não tem nenhum problema. Agora eu vou querer, não, você tem que ser... Aí já teve problema. Deixa eu contar pra vocês. A gente está aqui numa palestra de casais, deixa eu falar. Já teve gente que às vezes chega assim, mas tem que ter uma postura de mulher de pastor. O que é postura de mulher de pastor? Uma mulher séria? Cara feia? É isso? Isso é santidade? Santidade está na feição fechada? Porque para muita gente eles acham que santidade é isso. E aí porque ela é uma pessoa que às vezes conversa, trata todo mundo bem. Não tem postura de mulher de pastor. Eu já corto logo essa situação. Ela é casada comigo, o pastor aqui sou eu. Se alguém acha que ela não serve para ser esposa de pastor, pode ser para lá. Mas ela não é casada para lá, ela é casada comigo, então tá tudo certo, tá resolvido. Eu protejo, eu defendo, eu mostro que é a minha esposa e quem tem que achar se ela está à altura ou não está à altura de estar casada comigo seria eu. E eu digo que ela está mais do que na altura de estar casada comigo. Ela é menor do que eu no tamanho, tá aí, ó. Nosso banner.
mas ela está à altura de estar casada comigo e eu estou muito alegre com a esposa que eu tenho. Temos imperfeições? Temos. Temos falhas? Temos. Mas eu estou feliz com a esposa que eu tenho. Então, eu não dou direito a ninguém entrar nesse mérito aí. Quem tem que dizer se está à altura ou não está à altura sou eu. Eu digo que sim e encerro logo o assunto para não ter nenhum problema, tá bom? O casal deve conversar, compartilhar, namorar sempre e ter um relacionamento altruísta, de companheirismo, respeitando as diferenças um do outro, entendendo que o importante não é apenas o meu prazer, e sim o nosso prazer, o prazer mútuo, o que é bom para os dois. É a temática, a vida sexual no casamento, o que é bom para os dois. Isso aqui é importantíssimo. Eles devem conversar, eles devem compartilhar, eles devem namorar. Se a vida sexual estiver em dia, é possível que o marido tenha ali um momento de colocar a esposa no seu colo, rir com ela, acariciar ela, entendeu? E pode não terminar numa relação sexual naquele momento. Agora, se a coisa está sempre muito truncada, está faltando vida sexual entre o casal, toda vez que o marido chega perto, ele fica na prova, porque ele acaba tendo o desejo mais rápido, né? Ele sente, né, aquele impulso muito mais rápido, diferente do que a esposa. Então, por isso tem que ter uma normalização. Porque se tem uma normalização, a coisa funciona melhor. É claro que eu não vou comparar aqui a vida sexual com a parte da alimentação, mas se a pessoa está ali alimentada, ela vai só repor a alimentação de acordo com o momento, com o horário que é de se alimentar. Agora, se ela está inteiro sem comer nada, você sabe que ela vai ter uma fome, ela vai querer comer muito mais. E é aqui que está o grande problema. Então precisa haver um equilíbrio para que haja uma satisfação, para que não esteja em falta de uma forma que esteja sempre ali a pessoa, uma delas, insatisfeita. Disfunções ou transtornos sexuais, isso aqui é importantíssimo. Porque, de repente, as negações da esposa podem estar aqui ou do marido. Existem algumas disfunções ou transtornos sexuais que atingem tanto o homem quanto a mulher. Disfunções femininas, vamos lá. As inibições do desejo sexual. Inibições do desejo. O que inibe o desejo sexual? Bom, corresponde à falta ou diminuição da motivação para a busca do sexo. Sexual. A mulher deixa de desejar ou querer ter relações sexuais. É a condição em que a libido simplesmente desaparece. Sumiu. O desejo sexual sumiu. Na maioria dos casos, as causas são emocionais. Uma mulher que está bem emocionalmente, geralmente ela vai ter um pouco mais de desejo. Mesmo que ela não seja uma pessoa que tenha assim, uma aptidão maior, mas ela vai ter um pouco. Mas se ela não estiver bem emocionalmente... Exemplo, brigas, desentendimento quanto a o que cada um espera do relacionamento, falta de intimidade, dificuldade de comunicação entre o casal, ou ainda devido a tabus sobre a própria sexualidade, como, por exemplo, associações de sexo com pecado, que nós já falamos, como desobediência e com punições. Já tratamos de tudo isso. Então, tudo isso pode baixar a libido, porque é questão emocional. Pressão financeira. Às vezes o casal não está com problema, eles não estão brigando entre eles. Mas a pressão financeira faz a esposa não ter desejo sexual. O marido não vai ter esse problema diretamente, mas a esposa tem. Então o homem tem que conhecer isso. Minha esposa não está sentindo quase desejo, ela não me ama mais. Às vezes não tem nada a ver com amor, tem a ver com problemas emocionais que ela está passando. Então tem que se tratar a causa para poder resolver as consequências. Porque a falta de desejo é consequência, não é causa. Não adianta chegar para ela e falar: você tem que ter relação sexual comigo, porque eu sou um homem, você tem que ser submissa, e quem manda aqui sou eu, e acabou. Aí você vai ter, em cima da sua cama, uma boneca. No sentido da palavra, parada, estática. E ela vai se sentir usada como se fosse um objeto. É assim que você quer que a sua esposa se sinta? Então, vocês têm que conversar. Mulher, converse com o seu marido que você não está se sentindo bem emocionalmente, que você está sentindo algumas aflições, alguns problemas, para que ele possa entender. Essa palestra é importantíssima, porque ela traz esclarecimentos sobre algumas coisas que acontecem na vida sexual do casal, que às vezes o homem não entende e acha que a mulher não ama mais. Às vezes a mulher não entende e acha que o homem não ama mais. E não é isso. Tá? Então, temos aí a primeira questão das inibições do desejo. Mostrei a inibição. Agora vamos para a frigidez, transtorno da excitação sexual.
A inibição vem por brigas, desentendimento, pressões emocionais, pressão financeira, tá. Agora, a frigidez, que é transtorno da excitação sexual. Você já ouviu? Às vezes tem homem que, a minha mulher é frígida. No passado era muito comum usar essa palavra. Só que isso é um transtorno. Você não tem como brincar com isso aqui. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é para rotular ninguém. A frigidez, também conhecida como distúrbio ou transtorno da excitação sexual feminina, é um problema que tem afetado a muitas mulheres, caracterizado pela dificuldade ou a incapacidade de a mulher manter a lubrificação vaginal durante a atividade sexual por não sentir interesse ou excitação suficiente. Por que eu estou falando sobre esses problemas? Baseado em psicólogo, psicologia pastoral, está aqui nesse livro. Então a fonte é confiável. Eu não viria para cá falar algo da minha cabeça, vou inventar isso aqui. Eu não estou inventando. Isso aqui é sério, isso aqui é muito sério. Se você for estudar, você vai ver. Então, o que acontece? Essa frigidez, ela vem... E aí ela causa o quê? Falta de lubrificação vaginal. Ela tem essa incapacidade. E ela começa a sentir o quê? Ela perde o interesse. Ou a excitação. Ela não se sente excitada, ela não se sente motivada. Se ela não se sente motivada, ela não vai ter a lubrificação normal. O que vai acontecer? Ela vai sentir dores no momento do ato sexual. Isso é um problema, isso é um distúrbio. E aí o marido vai lá e taxa a mulher de fria. Eu conheço um caso, isso é real, tá? Isso aqui não é história, não. Que o marido adjetivou a esposa com o nome da geladeira. A geladeira, na época, há muitos anos atrás, chamava-se Gelomatic. E ele foi lá e chamava ela de Gelomatic. Causou um trauma nessa mulher. Gravíssimo. E a mulher, depois que desenvolve o trauma desse, ela não vai ter mais lubrificação, coisa nenhuma. Porque todas as vezes que ela estiver deitada na cama com o marido, ela vai lembrar do que o marido falou para ela e aquilo bloqueia. Ela não tem lubrificação nenhuma. E cada dia o marido vai achar que ela é mais fria. O problema é de ordem emocional. Mulheres que apresentam esse problema são vistas pelos seus maridos como frias ou geladas na cama. Ai, irmãos. E aí que essa palestra chegasse a muitas famílias. Para ajudar muitos casais que estão enfrentando isso aqui. E o marido está taxando a mulher de geladeira. Quando, na verdade, o problema é de ordem emocional. E ela nem sabe o que fazer. Ela nem sabe disso. Está sabendo? Pode começar a saber a partir de agora e saber que tem que procurar tratamento médico. Geladas na cama ou o que acarreta uma série de problemas no relacionamento do casal. É preciso procurar ginecologista para fazer o tratamento adequado para então voltar a ter uma vida sexual normal. E às vezes precisa de um ginecologista que realmente leve isso a sério, porque pode encontrar algum profissional que às vezes não leva muito isso. Mas se for um bom profissional, ele vai levar a sério. Anorgasmia. O que é isso, pastor? Já falei da frigidez. Agora, anorgasmia. Também conhecida como disfunção orgásmica. É a incapacidade da mulher atingir o orgasmo na relação sexual. Agora, para pensar, uma mulher que toda vez que tem relação sexual nunca chega ao ápice. O que vai acontecer? Frustração. Quantas mulheres passam por isso? Aí eu pergunto a você, dá para poder tratar de um assunto desse em 5 minutos? Em 8 minutos? Em 10 minutos? Aí alguém diz, não tenho paciência para assistir uma palestra de 1 hora, 2 horas. Nunca vai aprender. Vai continuar com o casamento do jeito que tá. Não vai ter um casamento saudável. O casamento tá desmoronando e não tá nem aí. É igual aquelas casas que as pessoas estão vivendo e sabem que precisa ter manutenção na casa e tem até o recurso para fazer manutenção, mas ninguém tá nem aí. A casa tá quase desabando na cabeça. Até que chega um momento que não dá mais para poder morar dentro daquele lugar. É insuportável. Tem gente que mora assim, vive assim. Tem gente que tá vendo o casamento caindo aos pedaços e não toma nenhuma atitude. Então, isso aqui é muito sério. Vou voltar a tela aqui para você para de novo, as inibições do desejo sexual. Já mostrei, vem por brigas. Depois vem aqui a questão, disfunções femininas. Disfunções femininas.
Aí eu mostrei pra vocês as inibições do desejo sexual, briga, desentendimento, tá. Depois mostrei a frigidez, transtorno da excitação sexual. Agora estou mostrando pra você a anorgasmia. Anorgasmia. Já mostrei pra você. Faz o quê? A mulher não chega ao orgasmo. Que mulher vai ter vontade de ter relação sexual se ela não consegue chegar? Precisa de tratamento. Vaginismo. Tem palavras aqui que talvez você nunca ouviu falar. A igreja tem que fazer ou não tem que fazer palestra? Levar profissionais da área para poder falar de assuntos como esse? Mas eu estou tratando de assuntos importantes por causa de estudar, ler, capacitar. Alguém fala, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não vai meter a cara no livro não para ver se você vai ser capacitado por Deus. Tá pensando que é brincadeira? Não é brincadeira, não. A parte do homem Deus não vai fazer, não. Deus vai usar ele, vai abrir oportunidades, mas ele tem que se capacitar no sentido de estudar. O que é vaginismo? É um distúrbio muito raro da sexualidade feminina, caracterizado pela contração inconsciente, não desejada da musculatura da vagina, que ocorre quando a pessoa imagina que possa vir ter um ato sexual. Só dela pensar em ter esse ato sexual, começa essa contração. A contração pode variar de leve, induzindo alguma tensão, desconforto, até severo, impedindo completamente a introdução do pênis, a qual, se for tentada, causará muita dor. Então ela vai bloqueando o canal. A contração é tão forte, ela bloqueia o canal. Então não tem como ter penetração. Talvez alguém esperava extra viesse falar das posições e disse... Não. A gente vai lá, a causa dos problemas. Não adianta nada tratar aqui de essa posição pode, essa posição não pode, se não tratar desses problemas aqui. Aí fica tudo fora do lugar. Estamos indo no miolo do negócio. Tem muita gente que sofre disso aqui. Tem mulher que talvez sofra disso aqui que nem sabia. Aí alguém pode achar, porque o capeta, porque o diabo, porque isso, porque aquilo. Vai para o médico. Dispareunia. São nomes técnicos que são até difíceis de falar. É a dor genital que ocorre repetidamente antes, durante e após o ato sexual. Uma vez que a esposa descubra isso, ela tem como conversar com o marido. Às vezes estão vendo essa palestra juntos. Ela fala, poxa, marido, é isso aí que eu sinto. É por isso que eu perco o desejo sexual. Aí o marido descobre, vamos para o médico. Mas não. Se o marido não sabe, nem a esposa sabe, o que vai acontecer? Vai estar sempre ali sem saber, não vai conversar? Problema. Segundo a revista eletrônica ABC da Saúde, as principais causas da dispareunia são doenças ginecológicas, tipo corrimento vaginal ou alterações no formato da vagina. A vagina pode não ter o formato correto. Ou contração da musculatura vaginal durante o ato sexual, que foi o que a gente falou anteriormente, devido a conflitos psicológicos relativos à sexualidade. Às vezes a mulher foi trabalhado na mente dela que sexo era uma coisa de pecado e tudo. Então, quando ela vai ter um ato sexual, ela tem tensão. Tem tensão, pode apresentar alguma anormalidade dessa. Agora vamos para o homem? O homem também tem disfunções. Disfunção erétil. O que é isso? Mais conhecida como impotência. Consiste na incapacidade em obter ou manter uma ereção que permita sustentar uma relação sexual. Ou seja, o membro masculino não consegue ficar enrijecido da forma... Estou falando uma linguagem aqui, não chula, mas só para entender, enrijecido da forma que possa ter ali o ato sexual. Isso é uma disfunção erétil. Ou uma impotência. E aí, eu não vou falar isso pra minha esposa. Se eu falar isso pra minha esposa, ela vai pensar que eu não sou mais homem. E aí, ela vai querer arrumar o outro homem. Ei, vocês são casados. Cadê a maturidade do casal? Mas isso é humilhante. Ei, então, um problema de saúde. Precisa ser tratado. Precisa procurar o médico. Mas eu nunca vou falar isso pra minha esposa. Então você vai ter problema, porque a sua esposa vai ficar pensando que você não quer ter relação com ela, e aí o que vai acontecer? Ela vai poder achar que você tá tendo relação na rua com outra mulher. E a primeira coisa que a mulher vai pensar logo, com o marido, homem quando não quer ter relação sexual com a mulher, a primeira coisa que uma mulher vai pensar
A primeira coisa que a mulher vai pensar é o seguinte: tá tendo alguma coisa na rua. Porque homem geralmente não vai dizer que não quer ter relação sexual. Na maioria das vezes, as mulheres vão entrar por esse caminho. E não é. Você não tá bem. Então tem que ter conversa. Ou será que não tem uma intimidade que possa conversar sobre isso? E casal que, na boa, ele ia levar a esposa, inclusive, para consulta, sem nenhum problema. Ah, isso é humilhante. Bom, a falta de um relacionamento ali, de uma intimidade do casal, de interação, de relacionamento, realmente pode causar isso. Mas isso aqui tem que ser tratado. Isso aqui pode trazer sérios problemas. Ejaculação precoce. Isso aqui, então, é gravíssimo. É algo que acontece, gravíssimo que eu digo que acontece muito, tá? Acontece quando há uma incapacidade de o homem controlar ou adiar suficientemente a ejaculação. A ejaculação ocorre antes da penetração. Tá? Começa a fazer carinho, pum, já é. Ao longo, imediatamente, prejudicando assim o prazer da parceira. Esse é um problema que aflige boa parte dos homens. Não dá tempo dela chegar ao orgasmo e ele já ejaculou. O que vai acontecer? É uma relação sexual e para ela não houve prazer. Aí, isso pode acontecer uma vez? Pode, mas imagine isso sendo consecutivamente repetido. Chega um momento que a esposa cria um trauma nela de uma forma que ela não quer mais ter relação com ele. Então tem que procurar o profissional para poder ter tratamento. Isso é humilhante. Você leu aqui que esse é um problema que aflige boa parte dos homens e não tem nada a ver com a questão só de idade, pode afligir homens novos também. As disfunções sexuais têm tratamento. É fundamental o casal conversar sobre o assunto e buscar ajuda profissional. Quando o casal tem uma boa comunicação, esses tipos de problemas são abordados entre marido e esposa, possibilitando que não haja pré-julgamento do tipo: ela não quer cumprir o seu papel de esposa, pois não quer ter relação comigo. Ou ele é egoísta, pois ejacula rápido, não se preocupando com minha satisfação sexual. Tem maturidade. Por quê? Porque se conhecesse o assunto, não falaria isso. Então tá aqui o conhecimento. E é por isso que uma esposa tem que ter o maior cuidado, porque às vezes nas conversas, o meu marido não tá chegando mais junto. Estou usando um termo aqui, mais ou menos, só para você entender. Aí as irmãs da igreja acham que o marido dela não tá dando mais, não tá chegando junto. Só que o marido dela tá com um problema de saúde. É coisa da esposa falar do seu esposo. A mulher não deve nunca falar isso do seu marido, como também o marido nunca deve falar nada da sua esposa. O homem que fala mal da sua esposa tá falando mal dele. A mulher que fala mal do seu marido tá falando mal dela mesma. E quem presta o ouvido para ouvir tá compactuando com o erro também. Deveria ser uma pessoa que abrisse a palavra de Deus e mostrasse para ela: ó, aqui, isso tá errado. Abrisse a palavra de Deus para ele: ó, isso aqui não tá certo. Mas ela é minha grande amiga, ela é sua grande amiga, mas essa é uma intimidade do casal. É difícil, né? Daqui a pouco a tua amiga tá olhando pra cara do seu marido: ah, coitado. Ah, coitada. 8. Como lidar com as questões da abstinência sexual? Existem abstinências, às vezes. Acontece. Vamos entender isso aqui. A abstinência sexual é o ato de privar-se temporária ou permanentemente da atividade sexual. Ela pode ser feita voluntária ou involuntariamente. Voluntária, os dois concordaram, está tendo uma abstinência. Involuntariamente, um dos dois não concorda. Deus criou a todos nós, ou os dois não concordam, mas um deles não concorda, mas não tem controle sobre aquilo. Também pode acontecer. Deus criou todos nós com a capacidade de sermos seres sexuados, dotados de instintos sexuais, responsável pela procriação e perpetuação da espécie. Toda hora acaba se mostrando a mesma coisa para dar consistência ao assunto. A abstinência sexual é uma maneira de cortarmos ou abdicarmos desse aspecto chave de nossa natureza. Podemos nos abdicar? Podemos, desde que seja um acordo e possa entender por que isso está acontecendo. A orientação sobre a abstinência sexual é imprescindível. Tem que entender sobre isso. A seguir apresentaremos alguns aspectos básicos que devem ser considerados ao proceder a orientação nesses casos. Então, o que deve ser feito? Vamos lá. Lidando com a abstinência sexual temporária. O sexo é muito importante na vida do casal e deve ser aproveitado ao longo do casamento. Até porque vai chegar um momento do casal que eles não vão ter mais às vezes de vida sexual como tinham quando eram mais novos, e pode chegar um momento que nem tenham mais vida sexual. Tá? O casal tem uma vida sexual satisfatória. O casal que tem uma vida sexual satisfatória tende a diminuir as tensões no lar. Se está tudo bem na vida sexual, também tende, tá?
melhora a saúde emocional, e a vida sexual trabalha em cima disso também. Então, menos tensão no lar, melhora a saúde emocional e espiritual e sente-se realizado em seu casamento. Você vai falar assim, como é que fazer sexo pode influenciar na vida espiritual? Se você está bem, a falta de vida sexual pode atingir também sua... Assim como as emoções podem tirar a vontade, a questão também de não ter a vida sexual e um dos dois achar, poxa, não tá tendo e ficar ali aborrecido, pode fazer com que a vida espiritual dele caia, porque ele passa a não ter vontade de fazer tudo. Ele perde a vontade de tudo. Então atinge a vida espiritual também. Tá? Isso, como uma pessoa fica desempregada, está passando por uma grande luta. Às vezes a tristeza pelo desemprego, os problemas, a tensão, faz com que o nível espiritual da vida dele caia por causa do emprego. A falta de emprego. Pode acontecer? Pode acontecer. Isso porque, assim como uma atividade física, o sexo provoca o gasto de energia. Fortalece músculos e libera hormônios que mexem com todo o corpo e mente. Tá entendendo? Então o sexo gasta energia, fortalece os músculos e libera hormônios. Mexem com todo o corpo. Além da adrenalina, que é um hormônio, o cérebro libera uma descarga de endorfina e ocitocina. Tudo termos técnicos, tá bom? Promovendo relaxamento e sensação de bem-estar e tranquilidade. A vida sexual serve para isso. Se não tem vida sexual, olha os problemas que pode acarretar também. Entretanto, o cérebro não deixa de segregar endorfina quando se pratica abstinência sexual. O indivíduo pode encontrar prazer em outras áreas da vida. Então ele está dizendo que se você ficar sem vida sexual, o cérebro pode tratar disso, liberar isso por outras atividades da vida, compensando a ausência da prática sexual. Estudos comprovam que quando a abstinência sexual é voluntária, então foi trabalhado mentalmente, o indivíduo não apresenta transtornos psicológicos, antes aprende a sublimar o desejo sexual, buscando prazer em coisas que são significativas em sua vida. Por exemplo, tem mulheres que conseguem ficar, às vezes elas ficaram sozinhas, e elas começam a trabalhar, se dedicar à casa e tudo, então houve uma troca, então ela nem pensa em vida sexual. Alguns homens também acabam se entregando a algumas atividades também, ficando sozinhos, né? Estão solteiros, ou de repente ficaram viúvos, estão sozinhos, né? Vamos usar assim. E aí o que acontece? Ele vai se aplicar em outras coisas e aquilo acaba compensando e ele não tem aquela tensão do mesmo jeito que ele teria se ele não tivesse focado. Mas isso é algo voluntário. O problema é quando a questão da área sexual, a abstinência é involuntária. Você está fazendo aquilo contra a sua vontade. Aí a coisa começa a complicar. Muito, tá? A abstinência muito prolongada pode, no entanto, gerar uma disfunção conhecida como anafrodisia, que provoca uma anulação total ou parcial do impulso sexual. Então, se a pessoa ficar muito tempo sem relação sexual, ela pode desenvolver essa disfunção. E aí ela perde o impulso sexual total ou parcial. Ficar sem fazer sexo por muito tempo, por uma questão de escolha, não faz mal à saúde de ninguém, diz os especialistas. Mas a pessoa escolheu, ela se preparou emocionalmente. O sexo, ao contrário das necessidades físicas de comer e de beber, não é uma das funções vitais do ser humano. Agora, isso voluntariamente. Agora, imagine alguém que casou e sabe que o sexo faz parte da vida do casal, só que isso não está acontecendo. Então, não é voluntariamente. Aí ele vai ter problema, ela vai ter problema. Entretanto, a abstinência involuntária, é aqui que eu quero chegar, e prolongada pode gerar dificuldades emocionais e outros danos à saúde, mas não pela falta de sexo em si, e sim pela frustração que a pessoa vai sofrer. Então, os problemas de saúde vêm por causa da frustração, e essa frustração ela vem por causa da falta da vida sexual. Mas não é a falta da vida sexual que causa o problema, é a frustração. Mas o que causa a frustração? A falta da vida sexual. Então, como é que conserta o problema? Tendo vida sexual. Segundo Sandra Vasquez, psicóloga especialista em sexualidade, se a pessoa fica continuamente muito tensa e irritada, libera muita adrenalina, cortisol e outros hormônios que podem desencadear distúrbios cardiovasculares, como aumento da pressão arterial, enfraquecimento do sistema imunológico, aí a pessoa vive doente, vive resfriada, vive com uma série de tensão muscular, além do mau humor.
Por outro lado, se for o caso, principalmente, de o homem ficar nervoso, irritado, estressado pela falta de sexo ou com muita carência, necessitando constantemente da sua parceira para satisfazê-lo, ele pode estar com problemas afetivos ou sofrendo de um transtorno de humor. E aí já é um caso que tem que se dar tratamento. Porque como o homem se sente alívio através da relação sexual, ele pode estar com um transtorno de humor e aí ele vai querer muitas vezes descontroladamente. Mas ela deixa muito claro que a falta da vida sexual pode trazer alguns distúrbios, porque é liberado hormônios no organismo e ali que vão causar distúrbios, porque não tem a compensação dos outros hormônios que são liberados quando tem a vida sexual. E é uma coisa involuntária, a pessoa está ali sem ter vida sexual, mas ela está de uma forma forçada, tá? E ela sabe que só pode ter vida sexual dentro do casamento, como é que ela faz? Quem não é evangélico, quem não é cristão, o que ele faz? Ele vai pra rua. E aí ele trai. Tá certo? Não. Mas ele não tem a lei de Deus, ele vai embora. Acabou. Ela não tem a lei de Deus, vai embora. Tá certo? Claro que não. Não tô dizendo que tá certo. Mas eu só tô mostrando. Então, às vezes, ela não é alcançada por esse distúrbio. Mas quem tem a lei de Deus, o que vai acontecer? Esses hormônios desencadeiam distúrbios cardiovasculares, como aumento da pressão arterial, enfraquecimento do sistema imunológico. Então, a pessoa se ela tá com o sistema imunológico enfraquecido, ela vai ser ali tendente a pegar mais doenças, tá? Tensão muscular e mau humor, tá? As cobranças na área do sexo não são positivas. Nem a mulher deve forçar o marido a fazer sexo sem vontade, nem o marido deve achar que a mulher deve estar sempre pronta a dar-lhe prazer, como se ela funcionasse semelhantemente a um objeto de alívio e de descarga de suas tensões. Então não é uma coisa ali forçada, mas eles precisam saber que existe esse compromisso. Consequências de uma abstinência involuntária. O que pode acontecer? Baseado no que já foi exposto, podemos concluir que a abstinência sexual só é inofensiva quando é voluntária, ou quando não se prolonga por muito tempo. Quando é voluntária, ou se for involuntária, se não for por muito tempo. Nas situações em que as pessoas são obrigadas a se absterem do sexo por circunstâncias adversas, a abstinência pode provocar algumas reações prejudiciais à vida, podendo inclusive afetar a vida espiritual. Vejamos algum desses problemas. Primeiro, ansiedade. Falta de sexo involuntário, a pessoa não concorda com aquilo, mas está passando, independente do porquê, pode causar ansiedade. Uma abstinência forçada poderá contribuir com o aumento dos níveis de insegurança e ansiedade, interferindo no âmbito da interação social, a pessoa não tem vontade de interagir, ou ela acaba sendo agressiva, ou da abordagem com o outro, ele passa a ser agressivo com a esposa. A ansiedade também pode afetar posteriormente o desempenho sexual, provocando no homem uma disfunção erétil, por exemplo, e na mulher o vaginismo ou a dispaureunia. Olha quanto problema pode trazer. É algo involuntário, ou seja, abstinência involuntária, o sexo cortado involuntariamente, vida sexual. Frustração. Pessoas que se abstêm durante um tempo prolongado, principalmente as solteiras acima de 30 anos, as viúvas recentes e aquelas cujo cônjuge encontra-se doente ou impossibilitado, tendem a tornar-se frustradas, irritadas, nervosas e sem paciência. Mulheres também podem ficar irritadas por falta de sexo. Aumento do desejo sexual. Se está tendo uma abstinência, vai ter um aumento. E aqui é falado lá em 1 Coríntios capítulo 7. Não fique muito tempo sem vos ajuntar novamente, para que o diabo não vos tente por falta de controle. Por quê? Porque está ficando muito tempo, o desejo vai aumentando, e a pessoa pode acabar caindo em tentação. Isso não justifica ele cair, ou ela, mas ela pode cair. Aumento do desejo sexual. A abstinência sexual involuntária contribui com a acentuação do impulso sexual. Lembra que eu falei que se tiver uma vida sexual regular, vai impedir que tenha esse problema de um exagero de querer muito? Mas se não tem uma vida sexual regular, essa abstinência vai aumentando o desejo. Então, aí quando vai se ter uma relação, se tem uma única relação, não é suficiente para uma das pessoas. Não é suficiente. A pessoa quer mais. E aí a outra diz, mas você quer muito. Não é. Não está tendo equilíbrio. Tem que se regular para poder manter-se depois. Agora, enquanto não regular, a coisa não vai funcionar. Pode ser que não está regulando por causa de alguma dessas disfunções, algum desses problemas. Tem que procurar tratamento. O impulso pode ser desencadeado independente de estímulos externos.
Esse impulso não vem só dos estímulos externos. Se tem essa abstinência, o desejo aumenta, nem sempre por causa dos estímulos externos. Trata-se de um aspecto predominante biológico, fruto de um processo neuroendócrino. Neuroendócrino, essa é a palavra, que envolve hormônios e neurotransmissores. Então não precisa que o homem veja alguma coisa para sentir desejo. Isso já vai vir de dentro. É um impulso instintivo e, em geral, ocorre involuntária e inconscientemente, até mesmo durante o sono. E aí acontece que há homens, às vezes, por falta, pela manhã ele acorda e ele teve uma ejaculação durante a noite voluntária. Pode até acontecer de ter homens, às vezes, até isso acontece com solteiros, e às vezes se achar sujo, eu pequei contra Deus, foi algo involuntário, ele não tem culpa. É o organismo com o desejo. Então ele manifesta esse desejo. Então pode acontecer que o homem aconteça, até um homem casado, está tendo ali aquela abstinência involuntária, ele não concorda com aquilo, mas às vezes a esposa está com algum problema, ou então às vezes a esposa não está com problema, mas ela está se negando. Enfim, há N coisas que podem estar acontecendo, e aí pode acontecer isso que eu acabei de mostrar aqui. Bom, quando uma pessoa sexualmente ativa abstém-se do sexo por vários dias, esse impulso tende a aumentar. Vulnerabilidade. É uma abstinência involuntária, olha o que pode acontecer. Vulnerabilidade. O aumento do impulso e do desejo sexual provocados pela abstinência involuntária deixa a pessoa mais vulnerável e suscetível a pensamentos libidinosos e tentações na área da sexualidade. E aqui há outro perigo. Às vezes pode ter sido uma pessoa que, fora da presença de Deus, às vezes estava viciado, por exemplo, em pornografia. Vamos no caso. Então, quando ele vem para a presença de Deus, o Senhor faz uma obra, mortifica a sua carne, ele está casado, tá. Mas aí começa essa questão de uma abstinência involuntária. E vai passando os dias, o desejo vai aumentando. E ele tinha esse hábito, esse vício anterior à questão de pornografia. Aí o que acontece? Ele acaba cedendo e vai lá assistir pornografia para poder se sentir aliviado. Tá certo o que ele está fazendo? Não. Mas eu estou mostrando que abriu-se uma porta. Então isso tem que ser corrigido. Seja ele ou ela. Para que essa porta não fique aberta, para que ele não tenha esse desejo dessa forma aumentado e para que ele possa lidar com o dia a dia dele ou ela possa lidar com o dia a dia dela. Tá? Não existe uma regrinha pronta que possa ser ensinada às pessoas que praticam involuntariamente abstinência sexual. Mas há alguns princípios, né? Porque a pessoa está passando por isso, vou falar para ela. O que eu vou falar para ela? Alguém diz, vai tomar um banho gelado. Irmão, se banho gelado resolvesse o problema, só Jesus. Mas há alguns princípios bíblicos que devem ser lembrados. E são imprescindíveis para quem deseja uma vida vitoriosa, como? Está passando por abstinência involuntária? Como é que você pode lidar com isso? Se não está tendo como solucionar ainda isso. Temor do Senhor. A vigilância. Você conhece seus limites, sabe que ficar exposto vai dar problema. A prudência. A responsabilidade e o compromisso com Deus e com a sua palavra. Há também alguns cuidados básicos que poderão ajudar a pessoa durante a fase da abstinência, como, por exemplo, não ficar muito tempo solitário, porque nós somos tentados no momento que estamos ali só. O inimigo sente-se mais à vontade para poder fazer uma tentação, porque não há nenhuma distração naquele momento, a pessoa está sozinha. Tá? Superar os sentimentos de ansiedade e frustração. Precisa evitar lugares, pessoas e coisas que inspiram sensualidade. Tá com desejo. Vai ficar num lugar onde está vendo gente se beijando, casais se beijando, se abraçando. Isso, né? Vai ficar difícil. Tá? Procurar conhecer suas limitações. Sabe que aquilo ali vai causar mais excitação? Para de estar ali, para de estar perto. E jamais provar seus limites. Isso não existe, provar seus limites. Inclusive diz, fujam da prostituição. Tem um vídeo aqui, canal falando sobre isso, né? As sutilezas da imoralidade, que é o vídeo que explica sobre a leitura bíblica em classe, e vai falar sobre isso. Inclusive eu vou deixar no final desse vídeo para vocês, tá? Deixar a natureza terrena morrer e, sobretudo, desenvolver a capacidade de controlar seus impulsos.
cristão, antes de tudo, precisa ser moral e sexualmente puro. A Bíblia cita a virtude da temperança como um elemento do fruto. Pode ser. Deus abençoe. Quero pedir a você que compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai ser muito importante. Essa parte, então... A palestra toda é importantíssima, mas esse aqui tem muito problema nessa área. E por desconhecimento de tudo isso que foi tratado aqui. Então compartilha. Também divulgue o canal para que outras pessoas conheçam. Veja. Como é que eu vou compartilhar? É só você clicar no botãozinho compartilha. Vá para sua rede social, para o seu Facebook. O status do seu WhatsApp. Envia lá. Iremos estudar na próxima parte. Comunicação no casamento. Sem conversa não dá. Isso aqui é importantíssimo. Essa parte da vida sexual falou muito de conversa, mas a gente vai falar aqui de comunicação em geral. Preste bem atenção nisso. Ore para que Deus nos dê graça para gravar essa parte também. Mais uma vez eu te peço, siga e receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração com a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna. Você tem Quai? Então, Ângela Luna. É só buscar lá, tá bom? E passar a segui-la lá e diga lá no comentário para ela que você começou a seguir a partir aqui do canal. Ou, se você não tem Quai, siga ela pelo Instagram. Ela compartilha as mensagens, tá? Também no seu Instagram. Vamos orar e agradecer a Deus. Eu falei para vocês que ia dar quase 2 horas e está aí 2 horas quase de palestra. Mas eu acredito que quem viu vai dizer, valeu a pena. Então eu quero pedir a você, se você ficou até o final, e se você achou que valeu a pena, você coloque aí. Mas o que eu quero também pedir é que vocês orem por nós. Muito de oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Porque consegui chegar até aqui. Pai, no encerramento dessa 4ª parte da palestra. O Senhor venha abençoar a cada casal. Que as vidas sexuais de cada casal venham a ser normalizadas. Foi ensinado aqui, Pai, possa ser detectado se tem algum problema. Ser procurado profissional, ser procurado pastor da igreja. Senhor querido, conversa. Que nós possamos aprender a seguir esse caminho, Senhor. O Senhor possa continuar nos abençoando grandemente. Quanto faz falta, Senhor, uma palestra dessa nas igrejas? Levanta homens e mulheres, Senhor, preparados para poder falar sobre assuntos como esse na tua casa. Levanta líderes que se preocupem com a saúde da família, levando ensinamentos, papel do marido, papel da esposa, comunicação, vida sexual do casal. Senhor, compromisso, ajuda, Senhor. Ó Deus querido, quem sabe algumas igrejas possam até usar essa palestra, Pai querido, em partes para passar para os seus membros. Não há nenhum problema, Senhor. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos. E te peço que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus a vida de cada casal, em nome de Jesus. Se você quiser levar para a sua igreja essa palestra e passar ela, as partes, dela, em cada momento, um dia passa uma, na outra semana passa outra, não tem nenhum problema, fique à vontade. Será para glorificar o nome do Senhor que vidas sejam abençoadas. Tá? Eu vou deixar aqui ao lado o vídeo que eu falei sobre a questão da imoralidade sexual, porque é importante você ter acesso a esses vídeos, para você poder assistir e ver que é importante saber como lidar e não cair nessa armadilha do inimigo, porque a falta de vida sexual também pode causar isso. Bom, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a parte 5 da palestra sobre a comunicação no casamento. Conversa não